Bem-vindos ao 45 Graus. A convidada deste episódio é Luísa Pedroso Lima, professora de Psicologia Social no ISCTE-IUL. Foi uma conversa fascinante sobre esta área da psicologia, um campo que estuda o modo como os pensamentos, sentimentos e comportamentos das pessoas são influenciados pela presença dos outros, imaginada ou real. É, portanto, mais uma face do prisma que explica a psicologia humana. Uma face adicional, para além das perspectivas da personalidade e da evolução, por exemplo, que já abordei no podcast em episódios anteriores. Como explico no início da conversa, a psicologia social dá uma perspectiva particularmente interessante em relação à psique humana, porque ajuda a explicar de forma, por vezes, desarmantemente simples, fenómenos complexos, tais como estereótipos, pensamentos de grupo ou conformismo, que estão presentes tanto nas interações mais triviais do dia-a-dia, como nas mais complexas e decisivas, desde logo aquelas que muitas vezes decidem o futuro do país ou o futuro do planeta. Deixo na descrição do episódio, como é hábito, links para alguns assuntos que abordámos. Em particular, valem bem a pena ver os vídeos sobre algumas das experiências mais célebres nesta área, como a experiência da prisão de Stanford, que recomendo. E pronto, vamos à conversa, não sem antes lembrar, como sempre, que podem apoiar o podcast desde apenas $2 em patreon.com/45 graus. Luísa, bem-vindo ao podcast. Esta é uma área que, como eu estava a dizer há bocado, eu acho isto ultra interessante, esta área da psicologia social, mais ou menos por coincidência eu não tinha falado sobre ela, embora já tivesse falado de maneira tangencial, sobretudo porque eu acho que é mais ou menos irresistível, porque influencia-nos a todos, independentemente do nosso contexto pessoal ou profissional, influencia-nos completamente a todos. Desde logo porque todos agimos em grupos, todos somos sociais, isso aliás é uma coisa engraçada. Eu lembro de pensar a certa altura, mesmo uma pessoa introvertida, por exemplo, passa grande parte do seu tempo a lidar com outras pessoas, mesmo que seja introvertida, quer dizer, só um ermita puro é que não tem, não é? Toda a gente, portanto, toda a gente está sujeita a isso. E liga uma série de áreas práticas, por exemplo, é muito utilizado em tudo o que lida com gestão, por exemplo, a área do marketing, uma série de coisas que lidam com isto, até a política, quer dizer, há uma série de coisas que lidam com isto e depois tem que ver muito com, por exemplo, o nosso inconsciente, né, os enviesamentos cognitivos do nosso inconsciente. E depois tem uma coisa para mim é irresistível, eu tenho deve ser alguma tipo de preguiça intelectual, que eu tenho alguma apetência por este tipo de explicações, porque é, muitas vezes, eu acho que para quem vê de fora pode parecer uma área de estudo que se debruça sobre coisas um bocadinho prosaicas, mas que tem um poder explicativo para determinados fenómenos incrível. Quer dizer, por exemplo, se calhar já vamos falar sobre isso, a história em inglês é groupthink, não sei, pensamento de grupo. Não é? O pensamento de grupo, por exemplo, que está estudado, por exemplo, naquele caso da Baía dos Porcos, salvo erro, com o Kennedy. Quer dizer, que é um evento político de uma significância brutal e que é explicável, pelo menos em grande parte, por causa, justamente à luz destes conceitos da psicologia social. Mas enfim, eu estava a explicar-lhe há bocadinho que isto não é uma entrevista e vou começar por fazer uma pergunta que é um bocado de entrevista. Mas para começar e para acho que é sempre melhor ser o convidado a explicar, ou a convidada neste caso a explicar a área. E portanto, se puder explicar assim rapidamente o que é psicologia social, para eu não ser impreciso, é mais fácil e depois avançamos daí. Então, a definição técnica é que é uma área da psicologia e, portanto, que estuda o comportamento humano, mas que estuda, em particular, de que forma é que as outras pessoas afetam o comportamento humano. Quer quando estão presentes, quer quando nós estamos a pensar neles. Como estava a dizer há um bocadinho, as pessoas introvertidas são capazes de ser das pessoas que pensam mais sobre as relações sociais. Pois, até porque são difíceis para elas, não é? Exatamente, e portanto dão muito sentido e pensam muito sobre essas situações que as outras pessoas até podem não pensar. E, portanto, não quer dizer que seja só sobre os relacionamentos existentes ou sobre as situações de interação que existam, também podem ser ações de interação imaginadas ou implícitas entre as pessoas. Mas, portanto, a psicologia social é isso, portanto, é um campo vastíssimo e, como estava a dizer, acho que isso passa um bocado com todas as áreas da psicologia. Como nós todos somos pessoas, não é? Achamos que sabemos, que percebemos muitas das coisas que se passam connosco. E, portanto, às vezes estamos a dizer coisas de psicologia que as pessoas acham que são banais, no sentido em que, eu já tinha intuído isto, não é? Pronto. E às vezes é verdade, outras vezes as explicações da psicologia que nós provamos são um bocado contraintuitivas, mas eu acho que tem a ver com isso. Claro que não é se fosse, sei lá, astrofísica, nós podemos viver uma vida inteira sem pensar em astrofísica, não é? Mas em psicologia eu acho que é difícil uma pessoa viver sem pensar sobre as suas relações com os outros. A Luísa agora falou de uma coisa engraçada, porque deve ser um bocadinho uma mágoa para quem trabalha nesta área, porque nós temos aliás, é outro dos nossos enviesamentos cognitivos, ver aquilo que existe e o que não existe. E, portanto, quando a investigação mostra, no fundo, confirma aquilo que a pessoa já intuía,
É como se aquilo valesse pouco, né? Quando na verdade vale tanto como se desmentisse, né? Porque está a acrescentar conhecimento independentemente dele coincidir com aquilo que já era a nossa intuição ou não. É mais giro quando não coincide, é né? mais giro, mas também é mais difícil de vender, digamos, não é? Sim. Por exemplo, tudo aquilo que a psicologia social estuda muito como a redução da dissonância. Dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva. O facto de nós comprarmos uma determinada coisa, a seguir vamos encontrar muito mais vantagens do que tínhamos encontrado quando estávamos indecisos entre aquele produto e outro. E se estávamos indecisos é porque não era evidente. Claro, não era muito melhor que o outro, não é? Mas, e principalmente, se investimos muito dinheiro, se ficamos a pagar prestações do carro a seguir, é um bocado difícil viver e pensarmos que aquele não era tão bom como a outra marca com a qual nós tivemos mesmo para comprar. Eu lembro-me de apanhar isso a certa altura. Foi uma coisa que nunca mais me esqueci. Para a economia tem imensa coisa, pois não é? Pois tem. Porque quanto mais nós investimos numa relação, mais nós não queremos sair dela. Claro, exatamente. Já investimos imenso. E isso as falências muitas vezes são isso. É muito difícil as pessoas que viram que investiram tanto e tanto tempo num determinado projeto, a certa altura, terem consciência de que aquilo não vai dar mais. Claro, exatamente. Mas há um lado disso que tem que ver até com uma certa sanidade mental, não é? A dissonância cognitiva aplica-se muito a isso. Pós-decisional, sim, totalmente. Não é? Aliás, eu lembro de ouvir a Luísa falar daquela questão das ilusões. Até era uma coisa que depois lhe queria perguntar. Porque acho que há uma grande dificuldade em nós nos auto-iludirmos, mas a verdade, conscientemente, mas inconscientemente, nós auto-iludimos nesse exemplo que a Luísa falava. Que a pessoa, por exemplo, uma coisa que nós fazemos tipicamente é convencermos-nos que a decisão que tomamos, quando estamos lá está assim no entroncamento entre duas decisões, a decisão que tomamos, e portanto, lá está na dúvida, a decisão que tomamos era a melhor. Exatamente. Claro que não era, mas se nós não nos convencêssemos disso, estávamos tramados, não é? Exatamente, como é que conseguimos pagar durante anos a prestação do carro? Exato. E tudo, sei lá, como é que conseguíamos viver, não é? Quer dizer, se a pessoa pensar, nós estamos os dois aqui sentados no sábado a gravar, quer dizer, todas as decisões que nós tivemos que tomar para estar, bem, ao longo da vida para estar aqui, quer dizer, o curso que escolhemos, o que decidimos começar a fazer, de tudo, desde o macro até à própria organização da agenda no fim de semana, quer dizer, se a pessoa tivesse a olhar para trás e a achar, bom, se calhar vou reverter aquela decisão, não é? Não, é verdade. Era uma inconstância. Nós formos olhar objetivamente para a nossa vida, há muitas coisas que são muito deprimentes, não é? Sei lá, pensarmos, não é? Se nós pensarmos quem é que são as pessoas com quem nós nos casamos, quem é que são as pessoas, nossos melhores amigos, foram coincidências, não é? Claro. Que encontramos-nos naquela turma, ou que encontramos naquele bairro, ou que encontramos naquela universidade, não sei. E pensarmos que a pessoa ideal para ser nossa amiga, ou nosso companheiro ou companheira está no outro lado qualquer e que nós nunca nos cruzamos com essa pessoa, é terrível. Não é? Claro, exatamente. Portanto, é bom pensarmos que aquela é mesmo a pessoa ideal para nós e não pensarmos muito nestas coisas, nestas realidades da vida, pensarmos mais na maneira como as construímos. Sim. E há uma limitação grande até, por exemplo, a questão dos amigos, por exemplo, que é mais... quer dizer, que se aplica a um maior número de pessoas. Não é? Muitas vezes é uma coisa completamente acidental. Quantas vezes nós conhecemos... Isto é outra conversa, mas quantas vezes é que nós, de repente, conhecemos alguém... que nos abre as portas a uma determinada realidade, ou uma coisa algo que não conhecíamos, ou uma determinada maneira de ver o mundo, ou o que seja, e nós pensamos, nós tivemos acesso a isto e às vezes pode alterar a vida, isto é, quer dizer, no fundo, significativamente a nossa maneira de pensar, e foi uma coisa completamente fortuita. Por acaso, conhecemos esta pessoa nesta fase da vida, se tivéssemos conhecido muito antes, tinha sido melhor, mas também podíamos nunca ter conhecido, né? E certamente nunca conheceremos determinadas pessoas que trariam essa vantagem. E as interações sociais são engraçadas nesse sentido, porque continua a haver, mesmo com televisão, quer dizer, com todos os meios de comunicação e com as redes sociais, há um tipo de interação que só é possível ter presencialmente. Ou seja, como é que eu ia dizer? Há um tipo de partilha que só é possível ter até com a intimidade, não é? E, portanto, não há nada que substitua isso, que é engraçado, não é? Não há nada que... Há uma coisa que isso por acaso preocupa-me um bocadinho. A parte das redes sociais e das interações mediadas por computador. Porque acho que, quer dizer, se nós vivemos num mundo racional, daqui a uns tempos quase que nós não precisamos de contactar com as outras pessoas para o nosso cotidiano. Sim. Quer dizer... por acaso a mim não me preocupa-me zero isso. Pois é. Não, a mim me preocupa um bocadinho. Porque acho que a nossa pulsão pelo contacto, contacto físico, contacto presencial, é tão grande, sei lá, para mim estar a gravar isto presencialmente é... Aliás, eu já gravei algumas conversas à distância, por Skype ou Zoom, que é outro software,
software e não tem nada a ver. Às vezes é a única solução, mas não tem nada a ver o tipo de... Não, eu concordo totalmente, mas o que me faz impressão é que quando nós estamos a ter interações mediadas por computador ou pelos telefones, ou não sei o quê, nós podemos pensar, certo? Antes de responder. Sim. E, portanto, não temos de responder de imediato. E na interação com outra pessoa, nós, mesmo que seja um silêncio, isso faz parte da comunicação, certo? Exato. E nós treinarmos muito a escrita, ou treinarmos muito o escrever no computador e tal, em vez de no momento. Isso preocupa-me no sentido das pessoas deixarem de ter capacidade de, no momento, exprimirem aquilo que querem exprimir. Estou a perceber. Perderem essa capacidade de serem espontâneos ou de perderem a capacidade de, num momento, empatizarem com outra pessoa, sentirem que a outra pessoa está a sentir desconfortável. Está a ver? E isso preocupa-me um bocadinho, porque nós vivemos não só das interações íntimas e importantes, mas treinamos essas interações íntimas nas interações mais superficiais. Exato. Que nós fazemos durante o dia. Sim, uma espécie de ensaio, não é? Pois, portanto, com a senhora da loja, com onde vamos comprar o pão, com o sítio onde vamos tomar o café, entramos no autocarro, não é? Temos interações com as outras pessoas que nos vão treinando de alguma maneira para outras coisas. Se tudo isto se nós passamos a comprar, por exemplo, na internet. Estou a perceber onde é que... Certo. Está a ver, pronto, há centros comerciais nos Estados Unidos, foi quem inventou os centros comerciais que estão a falir porque as pessoas compram agora predominantemente online, certo? Pois, isso é engraçado. Eu no outro dia estava a pensar numa coisa que agora não me estava a ocorrer quando a Luísa começou a falar, mas está um bocadinho, se calhar, relacionado com isso. Tem a ver com essa... Eu não acho minimamente que o terreno das relações íntimas esteja em risco. Não acho, e em relação a isso não sou nada pessimista, mas essas relações mais superficiais que depois... eu não estava a pensar, era nisso, e é interessante, de facto, isso servir de ensaio, quase um ensaio para as relações íntimas. Isso vai diluindo. Eu até gosto que se vá diluindo em certo sentido. Quer dizer, por exemplo, hoje em dia faço muitas vezes as compras até do supermercado online e eu acho que aquilo para mim claramente é um aumento de sanidade mental. Mas percebo que no limite, num mundo em que não houvesse supermercados, quer dizer, a pessoa nunca ia ao supermercado, por exemplo, uma coisa tão corriqueira quanto isso, não é? E não tinha que ter aquela interação com as pessoas que estão... uma máquina para tirar o café. Exato. Não sei, E no supermercado há muitas coisas, porque há aquele lado ao lado civilizado de estarmos os dois a olhar para a mesma prateleira e estar um à frente do outro, peço desculpa, não sei, chegar para lá, há a história da caixa, há um monte de coisas ali ultra superficiais que são uma espécie de ensaio para o resto. E as redes sociais, eu pensava até que era disso que a Luísa ia falar, agora lembrei-me por causa do supermercado, porque houve um fenómeno aqui há uns anos no supermercado, por isso é que me lembrei, no Pingo Doce, salvo erro, que está muito relacionado com um dos temas da psicologia social, que é a desumanização, ou desindividualização, perdão, que foi aquele, lembra-se de certeza daquela vez que houve uma promoção, acho que no 1º de Maio, no Pingo Doce, uma coisa do género, e aquilo eram hordas de pessoas a atropelar-se umas às outras, e é um fenómeno muito engraçado porque é essa questão da desindividualização, ou seja, é nós deixarmos de ver os outros como pessoas e passarmos a vê-los como, quer dizer, nem sei como é que se pode definir, pode ser como um grupo impreciso de pessoas, mas no fundo não são seres humanos, e portanto estamos ali, em vez de haver, lá está essa coisa de que nem é só boa educação, é quase humanidade da pessoa ter em consideração que tem uma pessoa ao pé, estar a passar por cima dela. Mas houve isso? Houve, sim, houve atropelos. Era estar aberto ou não no 1º de Maio, não é? Mas houve uma enchente tal, não sei como, até porque na altura nem tinha sabido disso, que houve uma enchente tal que gerou assim atropelos deste género. E as redes sociais também geram um fenómeno muito parecido, esse para mim é o lado mais pernicioso, de desindividualização, em que nós vamos, por exemplo, um tipo escreve uma coisa qualquer no Facebook, e a pessoa vai lá, ou um artigo de jornal, ou o que seja, não é? E a pessoa, em vez de estar a vê-lo como uma pessoa e da mesma forma que estaria a ver se estivesse a ter aquela interação presencialmente, passa a tratá-lo como se não fosse uma pessoa e diz as maiores enormidades, aquelas coisas que a pessoa vê nas caixas de comentários, e as pessoas travam-se ali de razões e insultam-se brutalmente de uma forma. O insulto não foi inventado com as redes sociais, longe disso, mas é completamente diferente, né? Ou seja, é muito diferente quando nós estamos lá está, até por causa disto, esta questão da linguagem corporal, o tom de voz com que se diz as coisas, há uma série dessas coisas que se perdem nas redes sociais e que levam a esse comportamento de desindividualização. É assim que se diz, não é? Pode ser desumanização, pode ser desindividualização. É? São duas coisas diferentes.
Então... Desumanização é interagir com pessoas como se elas não fossem pessoas. Exato. Não é? A desindividuação tem a ver com considerar as outras pessoas todas como iguais, não respeitar a individualidade. Sim, um grupo da pessoa, indivíduo, não é? Sim, okay. Como se fossem todos iguais. Pois, a desumanização eu acho que em certa medida é pior, porque nós não estamos a considerar a outra pessoa como pessoa, não é? E portanto estamos-lhe a negar emoções tão complexas como as que nós temos, estamos-lhe a negar as necessidades tão complexas, não é? Por exemplo, quando tem numa associação de voluntariado as pessoas que estão a dar comida aos sem-abrigo e acham que não faz mal que a sopa vá fria, porque estamos-lhe a dar sopa, então como é que é, não é? Sim. De certa maneira estamos a achar que aquelas pessoas não são tão pessoas como nós, não é? Sim. Portanto, nestes pequenos pormenores, isto está associado às vezes à classe social mais baixa, não é? As pessoas acharem que pessoas de classes sociais mais baixas não têm os mesmos tipos de necessidades ou gostos que as pessoas de classes sociais mais altas. E, claro, para as pessoas que vivem como sem-abrigos, toxicodependentes e não sei o quê, são grupos que são claramente vistos como pessoas, não tão pessoas como nós, coisas assim. E, portanto, ao mesmo tempo são tratados, claro, é um bocadinho das duas coisas, também são tratados como um grupo indivíduo, não é? Assim, sim, são todos iguais. Uma coisa difusa como nós, exato. Os chineses, não é? Que nós exato, sim. Exato. Eles são todos iguais. Portanto, isso é desindividuação. Podemos não desumanizar, mas desindividuar, não é? Sim. E qualquer dos dois é complicado para a interação. Aliás, a existência simplesmente da fronteira entre aquilo que é o meu grupo e o outro, não é? Simplesmente o fenómeno básico, que é um fenómeno básico de categorização. Nós arrumarmos as coisas em gavetas e em categorias. Exato. E, portanto, as pessoas também. E que é um recurso de sobrevivência, nós não conseguiríamos... Exatamente, sim. Não conseguimos funcionar no nosso mundo se não arrumássemos as coisas em categorias de objetos e as pessoas em categorias. Mas, ao mesmo tempo, isso que é uma necessidade cognitiva básica, porque não conseguimos processar a informação individual de cada pessoa, não temos recursos para isso, é, ao mesmo tempo, uma barreira na comunicação, porque ao nós definirmos a diferença entre os meus e os outros, não é? Estou, de alguma maneira, claro, a dificultar a comunicação com o outro, porque ponho em cima da outra pessoa todo o estereótipo que eu tenho acerca daquele grupo, e aí vem pode haver desindividuação. Exatamente, sim. Eu acho isso ultra interessante. Eu acho que há uma fase em que a pessoa não está... Quer dizer, uma fase, a pessoa é miúdo, não está alerta para isso. Depois há uma fase em que acha que isso é inegavelmente mau, quando na verdade... Isso lá está, como a Luísa estava a dizer, é um mecanismo até evolutivo que é essencial. A pessoa, se nós não agrupássemos e não criássemos estereótipos ou preconceitos no sentido literal, não conseguimos fazer absolutamente nada, não é? E o nosso inconsciente, depois é aquela questão de que está muito, que é muito tratada também nesta área, que embora isto esteja ligado também um bocadinho à neurologia, que é o facto do nosso inconsciente, neste sentido, não no sentido do Freud, mas nesse sentido mais contemporâneo, funcionar de maneira muito diferente do nosso consciente. Nós temos uma série de processos inconscientes que são automatismos de decisão rápida e que se baseiam nesse tipo de estereótipos. A pessoa tem que o fazer para conseguir agir no mundo. Depois, o que é preciso acrescentar por cima disso é ter o discernimento, ou pelo menos por aí desta forma, o discernimento para a pessoa perceber, ok, eu tenho este estereótipo que faz sentido, não é irrazoável ter este estereótipo, porque de facto ele baseia-se, quer dizer, em média isto até tenderá a ser verdade. Depois também há estereótipos que são enviesados, mas vamos admitir que por um momento aqueles que não são, e há muitos que são perfeitamente razoáveis, mas eu tenho que tratar esta pessoa que está à minha frente como um indivíduo. E depois está aqui um conceito estatístico, eu normalmente dou para ilustrar isto, que é nós podemos saber, imagino, por exemplo, os homens em média são mais altos que as mulheres, por exemplo. Isto é absolutamente verdade, não há dúvida nenhuma em relação a isto. Aliás, até um exemplo melhor do que este, que um amigo meu no outro dia dava. Os homens em média correm mais rápido do que as mulheres. Está mais ou menos estabelecido, não é? Mas o que nós temos na prática são duas distribuições, cada uma com a sua média, mas que se sobrepõem em grande medida. Portanto, se eu agora sair ali à rua e parar uma senhora na estrada e depois parar um homem do outro lado e os puser a correr, eu não faço a mínima ideia quem é que vai correr mais rápido, porque são dois indivíduos, quer dizer... O poder explicativo daquela média, que no fundo é um estereótipo, o nosso inconsciente faz aquilo de uma maneira um bocadinho mais heurística, mas o facto daquela média divergir não quer dizer nada em relação às duas pessoas que estão à minha frente, porque a média é tirada de uma população muito maior, não é? E também porque as médias que nós agarramos
para criar esses estereótipos são aqueles que nos fazem mais sentido, não é? Pois, e depois isso é um enviesamento. Isso é a questão que também é interessante do enviesamento do estereótipo, não é? Porque não está necessariamente certo, não é? Porque nós não nos lembramos de todas as informações que nos dão sobre determinados grupos sociais. Aquelas que nos fazem mais sentido, lembramos-nos mais do que aquelas que nos fazem menos sentido. E, portanto, e isso tende a perpetuar o estereótipo, porque mesmo que a pessoa seja confrontada com informação que vai contra aquilo que está a pensar, ignora, isso não é necessariamente uma razão para a pessoa mudar o seu estereótipo. A primeira coisa que faz, aliás, é tentar descredibilizar quem lhe dá a informação contrária àquilo que está à espera, não é? Até porque é desconfortável, não é? Quando é ultra desconfortável. Mas isso que diz faz imenso... É verdade, não é? Quer dizer, nós não podemos fugir ao estereótipo e ao peso que automaticamente eles têm nas nossas decisões, não é? Sem pensarmos. Mas podemos estar alerta. Exatamente. E podemos saber e tentar não estarmos a enviesar naquelas decisões, porque sabemos que podemos estar a ser sexistas ou racistas. Sim, ou o que seja. E nem tem que ser... Sim, e nem tem que racistas. Exato. Ou até pode não ser... Muitas vezes são coisas mais corriqueiras do que... Como é que eu ia dizer? Com discriminações desse tipo, não é? Não, são coisas que as pessoas às vezes nem sequer têm razão, nem sequer têm consciência do que estão a fazer. No outro dia estava uma aluna de doutoramento, espero que não fique zangada, não deve. Ela estava a apresentar o projeto e pediram-me para eu discutir o projeto dela. E ela começa... Eu fiz lá umas sugestões e os comentários e ela disse-me: muito obrigada, professora, pelos seus comentários, não estava à espera que uma professora sénior fizesse comentários tão interessantes. Ela disse isto com um elogio. Exato. Isto é uma microagressão, certo? Porque ao mesmo tempo está a desqualificar a categoria onde me colocou, não é? Sim. Mas ela não. Mas qual era a lógica? Eu nem percebo qual era a lógica. Então, ela não estava à espera que uma professora mais velha lhe fizesse comentários interessantes. Mas porquê é que não ouvia fazer comentários interessantes? Porque tinha um estereótipo idadista e, portanto, acho eu, não é? Era já passada? Era isso? Era a ideia? Sim, que eu já... Pois, sou um bocado mais velha bem. E, portanto... Sim, mas não é está habituada a discutir com pessoas mais novas que lhe dão sugestões interessantes. Certo. Pois, está bem. mais velhas, ela não estava à espera que lhe dessem sugestões interessantes. Mas na academia é uma... Quer dizer, até esperaria que valesse mais a experiência nesse caso do que... Quer dizer, uma pessoa mais velha é alguém que sabe mais do que nós à partida. Não alguém que está passado, nem que já está... Não é? Pois, não sei, mas é giro. Mas está a perceber o que eu estou a dizer. Certo. Portanto, isto é totalmente inconsciente. As pessoas não têm a noção... Há categorias sociais face às quais nós temos muita consciência que existem estes estereótipos, não é? Como o caso, sei lá, ciganos, ou negros, ou às vezes homens e mulheres, porque às vezes nem sempre nós temos consciência que estamos a ser sexistas, não é? Mas há outros estereótipos que não estamos tão alerta para isso, e portanto eu posso me controlar relativamente... Quando estou numa situação com um negro, eu posso ter a ideia de, ok, eu sei que há este estereótipo e eu vou-me controlar para o meu comportamento não ser minimamente discriminatório relativamente a esta pessoa, certo? Mas se eu não tenho consciência de que discrimino face àquela categoria social, não posso pôr em causa, não posso tornar menos automáticos os processos que são automáticos. Claro. E há um lado disto, agora deixa-me... Eu até nem estava à espera que a conversa fosse para aqui, mas isto é interessante, porque eu tenho uma relação um bocadinho ambivalente com toda esta questão quer dizer, quando se passa do lado científico, digamos assim, para o lado político da coisa. Porque socialmente a coisa não é muito fácil de gerir, porque existem de facto as duas realidades. Ou seja, a pessoa tem noção, e aquilo que eu procuro fazer sempre é isso, é a pessoa tem um estereótipo, que pode ser ou não enviesado, não é? Essa é aquela questão que falávamos há pouco, mas vamos admitir que ele até nem é, ou pelo menos a direção não é... Ele não é enviesado na direção, pode ser enviesado, e muitas vezes é na potência, digamos assim, ou seja, na escala. Ou seja, a pessoa tem muitas vezes, como nós não temos muita dificuldade em ter julgamentos gradativos, depois tendemos a fazer coisas a preto e branco, não é? Sei lá, os negros são todos criminosos e os brancos não fazem nada, por exemplo, não é? Agora, vamos imaginar, por exemplo, o caso dos ciganos é um caso muito interessante, porque é um caso que eu acho que hoje em dia nós também criámos um politicamente correto, à falta de melhor expressão para isso, que não parece também que sempre seja útil, porque existe um estereótipo que pode ser exagerado, mas que tem que ver claramente com um problema de grupo, e existe um grupo que é um problema real. Ou seja, como grupo ali existe um problema de integração social. Que vive claramente à parte... Exatamente. E o problema, aquilo que me assusta um bocadinho é quando nós, ao rejeitarmos o estereótipo, ou por outra, ao rejeitarmos
o preconceito aberto, não é? E dizer, há um tipo que toca à minha porta, é cigano, não lhe vou abrir a porta, não é? Só porque se ele é cigano são todos assim. Ao nós rejeitarmos isso, depois também facilmente o debate público rejeita qualquer tipo de discussão sobre esse tema. E depois o que isso faz é, como as pessoas razoáveis não podem discuti-lo, porque não querem parecer que estão a ser preconceituosas, não é? Eu nem posso dizer uma coisa tão simples como esta que nós estamos a falar politicamente é muito difícil para alguém do mainstream, não é? Porque alguém dirá lá, mas que preconceito, mas não, em termos de grupo, claramente existe um fenómeno de diferenciação. Ele não existe, é necessariamente ao nível do indivíduo, que é uma coisa diferente. Mas ao eliminar o espaço de decisão pública, não é? O debate, a troca de ideias sobre isto, depois o que nós fazemos é, os únicos que podem vir falar sobre isto são os inimputáveis, não é? São os Andrés Venturas e afins, são aquelas pessoas que estão-se nas tintas e não estão preocupadas com soar desbocados e vão dizer uma coisa mais para trás, porque não quero entrar por aí, para a investigação, não é? O que a investigação diz é que, mesmo que não haja nenhum valores associados, simplesmente classificar uma pessoa como A e a outra como B, se pedir às pessoas para distribuírem recursos pelo grupo A e pelo grupo B, eu que fiquei no grupo A, mesmo que não saiba o que é que significa o grupo A ou o grupo B, dou mais recurso ao grupo A. Claro, sim. Portanto, são as experiências chamadas de grupo mínimos do Taschfel e dos colaboradores dele nos anos 70, que o que eles fizeram foi, portanto, universitários que estavam a fazer umas provas de preferências artísticas e depois a uns tantos aleatoriamente disseram que eles ficavam no grupo Klee e aos outros disseram que ele ficava no grupo Kandinsky, ainda por cima, dois da mesma altura. Nem sequer disseram que... Sim, estou a perceber. Nem sequer a nomenclatura remetia para grandes diferenças. E deram-lhes umas matrizes. Agora, quanto é que vocês acham justo que as pessoas recebam pela participação neste estudo? Tanto, sendo que todos fizeram a mesma coisa, não é? Uhum. E davam-lhes daquelas matrizes... a economista, não é? Aquelas matrizes, em que se dá o dinheiro que dá ao de cima, tipo dominó, em que para dar 10 a si tinha-me de dar 9 a mim. Havia assim uma série de dominós em que as pessoas não podiam escolher quanto é que davam, mas tinham de escolher dentro daquelas alternativas. E as pessoas preferiam ganhar menos dinheiro desde que ganhassem mais do que a outra pessoa. Quer dizer, preferia eu ganhar 5 desde que você ganhasse 3. É a diferença relativa, não é? Do que ganhar 10 se o outro ganhasse 12. Não é? Portanto, eu prefiro ficar objetivamente prejudicada a ficar relativamente prejudicada face às pessoas do outro grupo que eu não sei quem são, só sei que não são do meu. Portanto, isto é para dizer que o fenómeno de categorização tem um peso enorme, porque nós a seguir construímos na nossa cabeça alguma coisa que faz com que o meu grupo, com certeza, que vale mais do que o outro. Não me interessa o que é Klee, o Kandinsky, isso não me diz nada para a minha felicidade. Sim, é ao contrário, no fundo, sim. É o meu. É do grupo para o... É da existência do grupo para a justificação. E não da justificação para... Agora, claro que se nós vivermos numa sociedade em que, à partida, ainda por cima me dizem que o outro grupo não vale, mais fácil se torna a minha justificação. Claro, não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu não tenho a mínima dúvida, concordo completamente com isso. Isso As fronteiras, dizia-me no outro dia um amigo meu, que o maior pecado é a categorização. É aquilo que dificulta mais, claro, que facilita mais a vida a toda a gente, não é? Porque não seria possível sem isso. Mas é aquilo que constrói as diferenças e a desumanização, a desindividuação, tudo isso é a categorização, é nós acharmos que o outro não é como nós. Então, mas bem, a Luísa agora disse uma série de coisas que me apetece descascar, porque há várias coisas diferentes. Até estava aqui a escrever para não me esquecer. Essa experiência é gira, mas é uma experiência que também me parece intuitivamente, isto pode ser a arrogância do ignorante, mas parece-me intuitivamente ter aí dois fenómenos embutidos. Um é esse e outro é um fenómeno que existe da psicologia humana e não necessariamente, e da psicologia, como é que eu dizer, social, mas não da questão dos grupos, ou seja, mais que ver com a nossa relação com os outros, que é o facto de, por exemplo, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, isso está estudado, diz respeito não à nossa riqueza em termos absolutos, mas à nossa riqueza relativa, ou seja, porque isso está relacionado com as expectativas, não é? O meu bem-estar, por isso é que as pessoas na Idade Média não eram mais infelizes do que nós necessariamente, porque tinha tudo a ver com as expectativas. Isso acontece entre países, por exemplo, a infelicidade entre os países muitas vezes tem a ver com a iniquidade na distribuição do rendimento e não com o nível do rendimento. Se eu viver
não é? Aqui em Portugal, por exemplo, eu não fico deprimido quando vou à rua, é porque não estou a pensar no magnata do Silicon Valley nos Estados Unidos. Se eu vivesse ao lado dele, todos os dias andava infelicíssimo porque ele era muito mais rico do que eu, não é? E, portanto, esse lado isso parece uma coisa completamente irracional, economicamente. Eu lembro de ouvir esse exemplo, já não me lembrava de quem é que tinha feito, até numa cadeira de comportamento do consumidor, salvo erro, e parece-nos não fazer sentido nenhum, mas na verdade até faz sentido, não é? Porque o nosso bem-estar tem que ver com... É estranho isso ser feito tão cruamente, não é? Mas o nosso bem-estar tem que ver com a comparação correta ao pé de nós, quer dizer, é inevitável, não é? E portanto, damos uma oportunidade para comparar e nós aproveitamos. O meu vizinho, se eu for aumentado 100% e o meu vizinho for aumentado 200%, para a minha felicidade, aquilo pode ser mau. Exatamente. É um bocado ridículo isto, mas é verdade, não é? Aquilo pode ser mau. E em relação à questão dos grupos, há um exemplo um bocadinho mais cru, que é como é que se chama? Da Baron Cave, salvo erro, que foi feito com um grupo de miúdos nos Estados Unidos. Robbers Cave, desculpe, Robbers Cave, não é Baron Cave. Foi do sheriff, sim. Que eles separavam, e esse exemplo tem muita graça, porque o que é curioso nesse exemplo, aquilo é, eles fazem, lá está, de uma maneira cristalina, em que conseguem controlar para o tipo de variáveis que pudessem estar a poluir aquela experiência, mas todos nós já tivemos isso, já sentimos isso na prática, que é 2 grupos que apenas por estarem a conviver em grupos, equipas de trabalho, sei lá, grupos no trabalho de grupo na escola, ou que a pessoa antagoniza-os, e isso depois também é difícil de lidar, porque eu tenho alguma, quer dizer, modéstia à parte, tenho alguma, quase naturalmente, alguma atenção a esse fenómeno, atenção no sentido de o rejeitar, mas não é muito fácil lidar com essa situação, porque se a pessoa rejeitar esse fenómeno, que às vezes não é nada de especial, quer dizer, não é propriamente, não é uma coisa extrema de vamos bater no grupo adversário, mas eles são os preguiçosos e nós é que trabalhamos a sério, este tipo de conversa. Mas se a pessoa não alinhar nisso, se a pessoa rejeitar completamente essa conversa do grupo que está inserido, também acaba por ser rejeitado pelo próprio grupo, não é? Eu percebo o que está a dizer, é uma espécie de um jogo social, não é? Não é? Às vezes estamos a tomar café e não sei, lá vêm os do marketing e Exato. tal, mas não tem aqui a pinta que nós temos de tirar cafés e tal, não é? Que eles riem-se e está assim, mas nós somos muito melhores a pôr o açúcar. Pronto, que é um disparate, não é? Claro. Toda a gente sabe que estamos a falar, mas toda a gente percebe que é o que nós temos que fazer, não é? De alguma maneira, esta identificação com o grupo é fundamental para nós conseguirmos construir quem é que nós somos. Exatamente, esse para mim é o grande... E termos orgulho naquilo que somos. Esse é o grande puzzle. O puzzle, agora puxando a coisa para uma coisa mais relacionada até com a ética, com a maneira para conduzir a nossa vida, digamos assim. Por um lado, os grupos estão associados a uma série de coisas até perniciosas e de fenómenos que nós estamos a falar agora, de oposição a outro grupo, de desumanizar ou desindividualizar outra pessoa, e os outros grupos, quer dizer, tudo aquilo que está fora é mau. Por outro lado, nós, enquanto seres humanos, precisamos dos grupos, não só precisamos da integração social, porque somos animais sociais, mas também, essa é uma das coisas interessantes e que está relacionada com a sua investigação, a integração social está relacionada não só com o bem-estar, mas com a própria saúde e com a longevidade. Que é incrível. Eu lembro de ter falado com eu comentava isto há um bocadinho em off, quando gravei uma conversa sobre nutrição. Uma das coisas que nós falámos é aquele estudo das zonas azuis. Não sei se conhece, são 5 zonas no mundo onde as pessoas são incrivelmente longevas, né? Têm uma longevidade brutal. E o que é interessante desse estudo é que as duas primeiras variáveis, a conversa era sobre nutrição, atenção, as 2 primeiras variáveis explicativas têm que ver com as relações sociais. Só a nutrição, com que nós nos preocupamos tanto, e eu próprio me preocupo, vem em terceiro lugar. Que é incrível, não é? Incrível. Portanto, eu acho que isso é completamente contraintuitivo, não é? Essa intuição já existia há muito tempo, não é? De que as relações sociais são positivas para a saúde. Agora, a investigação tem sido muito consistente e há relativamente pouco tempo houve uma senhora que juntou as centenas de estudos bem feitos sobre essa matéria e fez isso que está a dizer, comparou coisas que nós sabemos que nos fazem mal e que face às quais, sei lá, a Direção-Geral de Saúde e as Direções-Gerais de Saúde deste mundo inteiro gastam imenso dinheiro a prevenir, como seja o tabaco, o álcool, a obesidade, e foi comparar os riscos associados à mortalidade precoce
por as pessoas consumirem muito álcool, beberem muito álcool, comerem mal, ou fumarem muito, ou estarem expostos a grandes níveis de poluição atmosférica, com as pessoas estarem sozinhas. E a falta de integração social é mais problemática para a saúde do que qualquer destas coisas. É incrível. É incrível. Teve um impacto, eu acho, muito grande. Teve Teve menos do que devia ter tido, porque há muita gente que achou que não sabe isso. Olha, em alguns países, por exemplo, a Inglaterra criaram o Ministério da Solidão. Criaram um ministério mesmo? Criaram uma coisa que chama-se Ministério da Solidão, que não é um ministério propriamente dito, não tem existência física, certo, mas há uma ministra da Solidão que o que ele faz é eles terem de pensar qualquer decreto dos outros, tem de pensar se isso promove ou não a integração social, não é? Qualquer decreto que os outros ministros estejam, pode ter propostas ela própria, não é? Mas a grande ideia é de que a solidão pode ser consequência de uma série de outras políticas, claro, de habitação, políticas de saúde, etc, não é? E, portanto, criaram o Ministério da Solidão. Foi em propósito daquela deputada Cox, em Inglaterra, que ela morreu, foi assassinada, e ela fazia parte, ela tinha tido uma depressão e tinha criado um grupo de trabalho no Parlamento inglês, sim, sobre a solidão. E quando depois ela morreu e o grupo de trabalho continuou, e quando apresentou o trabalho, então a Theresa May constituiu o Ministério da Solidão como uma forma de dar visibilidade a este problema, porque isto é uma epidemia, não é? Porque ao mesmo tempo que as pessoas parece que estão todas mais conectadas umas com as outras, cada vez se sentem mais sozinhas. Isto é um bocado terrível. Há de ser Se calhar também por comparação, por esses mecanismos de comparação. Exatamente, sim. A gente abre o Facebook, as outras pessoas estão todas sempre a fazer coisas claro, mais interessantes. Completamente, sim, completamente. Claro, aliás, quer dizer, quase de certeza, intuitivamente, quase de certeza. Esse é um dos, por acaso não falámos disso há bocado, mas é outro dos problemas aquele fenómeno do magnata Silicon Valley. Sim. De repente ele vem parar aqui à casa do lado no Facebook, não é? Porque a pessoa, ou o que seja, não é? Ou a pessoa que vive, que tem uma grande vida. Nós não pomos fotografias de nós num canto sem fazer nada, enrolados no sofá a ver televisão. Exato. Com ar miserável. Sim, não é? Sim. Completamente, sim. São os highlights ou seja, não só as pessoas que nós conhecemos põem o melhor delas, como também nos abre a porta a um monte de pessoas que com quem não interagiríamos e de quem temos acesso só ao melhor, não é? E muitas vezes até um melhor um bocadinho fictício. Portanto, quem tem problemas de autoestima é muito pior, claro. Sim, sem dúvida nenhuma. Não sei qual é a resposta para isso, porque apesar de tudo eu acho que, não, quer dizer, fora de alarmismos, eu acho que as redes sociais têm um lado muito, muito útil. E, portanto, fazer a quadratura do círculo entre uma coisa e outra, sinceramente é algo que eu ainda não consigo fazer muito bem. Vida. Passamos a vida a fazer isso com outros aspectos da nossa vida, mas claro que as redes sociais têm imensas coisas boas, não é? Claro. As redes do WhatsApp, de grupos de amigos, sim, ou de famílias, ou de não sei o quê, têm imensas vantagens. Claro que há outras que são perversas, não é? Ou mesmo o funcionamento das redes sociais é perverso em termos de concentração. Por exemplo, está a trabalhar, está no WhatsApp do grupo dos pais das crianças que está da sua escola, não é? E a mãe da Terezinha me escreve a dizer: esqueci-me do chapéu da minha filha, e eu a dizer: não sei se hoje... Quer dizer, a pessoa está a trabalhar e estarmos sempre a plim. Claro. E distrai imensamente, não é? Nós não conseguimos fazer multitasking. Redes, essas aí não são redes... E depois voltar a concentrar... Sim. Exatamente. Que também é um tempo não desprezível, não é? E, portanto, essa parte, em termos de concentração... E não são redes que sejam importantes para nós, não é? Quer dizer, pode ser importante esta rede dos 30 pais dos meninos da mesma turma, pode ser que seja importante para organizar o piquenique da escola, ou não sei o quê, não é? Mas depois aquilo é utilizado pelas pessoas de uma maneira que se torna difícil de ser útil, não é? Até porque me parece que não até neurologicamente, ou seja, fazendo até a relação com esta questão do bem-estar e da longevidade, não deve, esse tipo de interação de certeza que não acende os mesmos interruptores, que a interação
portanto uma vale muito mais do que a outra. Mas esta questão da solidão é um problema que de certeza é pior no Reino Unido, que é um país mais individualista no sentido sociológico do que Portugal. Nós temos, embora tenhamos casos de solidão, e se calhar até se tornam piores por causa disso para os próprios, mas acabam por serem em menor número porque há uma integração familiar tipicamente grande, não é? Porque lá está, quem não está integrado se calhar ainda é pior, ainda se sente pior porque está mais sozinho ainda, mas pelo menos em termos de números o fenómeno não é tão grande. E ele intuitivamente parece-me ter duas manifestações diferentes. Há um lado, eu nem sei qual é que estará mais relacionado com a saúde. E a Luísa fala disso, por exemplo, no livro, no fundo, instar as pessoas para se voluntariarem, fazerem parte de grupos, quer dizer, whatever, quer dizer, tudo que implica estar com pessoas. Mas há um tipo de integração que é mais típica de países coletivistas como Portugal, que é a nossa integração familiares num grupo de amigos muito, muito coeso e que provavelmente até já vem de muito atrás, mas que é uma integração em pequenos números, não é? No fundo, nós até podemos passar o nosso dia num grupo, quer dizer, o nosso dia-a-dia passar quase sempre a conviver entre 6 ou 7 pessoas, mas convivemos muito intensamente com elas e, portanto, se precisarmos de alguma coisa, temos ali um braço amigo, não estamos minimamente desintegrados. Pois há outro tipo de interação que é mais típica, mais característica desses países mais individualistas, que é esse tipo de grupos maiores, não é? Para usar o exemplo mais extremo, se calhar, aquela coisa dos AA groups, não é? Dos grupos de alcoólicos anónimos nos Estados Unidos, por exemplo, ou de voluntariado. Quer dizer, no fundo nós estamos a conviver com um grupo muito mais alargado de pessoas que conhecemos pior, mas não deixam de nos dar o respaldo de um grupo. Qual destes dois é que está, se calhar não se sabe, não é? Mas relacionado com a questão da longevidade e da saúde? Não se sabe, mas são 3 tipos de coisas diferentes. Uma é ter alguém a quem eu possa contar coisas sobre mim. Exato. Íntimo, sim. Que eu tenha, que até, sei lá, até coisas que eu não fico muito orgulhosa de ter feito, não é? Mas que eu saiba que aquela pessoa não vai deixar de gostar de mim, não é? Portanto, ter uma relação suficientemente próxima e de confiança com alguém que eu sei que posso contar tudo àquela pessoa e ela vai continuar a aceitar-me. Isso não acontece com toda a gente, claro. Mesmo no grupo familiar, certo? Sim, claro, absolutamente. E, portanto, isso não precisamos ter muitas pessoas dessas, basta ter 1 ou 2 pessoas na nossa vida, não é? Se tivermos mais... Não, até quase um contrassenso. Não sim, é? não Pronto, mas não precisamos ter muitas pessoas assim. Mas são super importantes porque é um tipo de intimidade, não é? Depois temos a parte da família, ou os grupos de amigos conhecidos, das turmas, dos colegas de trabalho, esse tipo de coletivos com quem nós nos damos com alguma intimidade, não é? Porque comemos juntos com estas pessoas, com alguma regularidade, não é? Encontramos-nos e as pessoas conhecem um bocado da nossa vida, não é? Na nossa família acompanham-nos e tal. Sim, temos uma interação positiva, libertamos aqui umas coisas no cérebro e tal. Sim, porreiro, desde que corra bem, não é? Porque também estamos só a falar do lado que corra bem, porque um bocadinho me gostava de falar do que corre mal. Claro, sim. E depois temos os outros grupos, que é a empresa, não é? Os jantares de empresa. O clube de futebol, o partido político. Sim, não é? Aqui estão mais distantes e que são importantes para nós, mas nós não temos essa relação cotidiana. Estes grupos que eu estava a dizer, tipo o coro, o grupo de voluntariado, o grupo cultural, as aulas de dança, o não sei o quê, estão um bocado no misto, estão um bocado entre esses grupos familiares e estes grupos mais gerais, não é? Podem ser muito importantes e principalmente para quem está em estados de solidão crónica, podem ser uma boa maneira das pessoas voltarem a ter alguma relação com alguém, não é? Aliás, aquilo que se costuma agora chamar prescrição social, não é? Os médicos dizem, olha, vá para o socializar. Vá fazer voluntariado, que é para estar integrado, porque vá socializar, o que é isso? Sim, claro. Não é lá para aquelas aplicações de dating, não é? Sim. Qualquer dia há aplicações para ter amigos, não é? Mas não é isso. Portanto, eu vou aonde? Vou para o jardim e começo a falar com a pessoa do lado. É um bocado esquisito, certo? Agora, se eu vou fazer voluntariado e vou descascar batatas para dar às crianças não sei de onde, e eu estava lá ao lado de outra pessoa a descascar cenouras, ao fim de um bocado estamos a conversar sobre qualquer outro, não é? Sobre os filhos ou o que seja, não é? E, portanto, não é necessário que esse espaço crie, não é só por fazer parte dessa associação de voluntariado, ou dessa ação desportiva, ou não sei o quê, é porque isso cria a possibilidade de criar interações de nível de intimidade maior. Que essas, é a condição necessária, não é? para depois partir para essa... Sim. Agora, o que há um enviesamento muito na psicologia,
há um enviesamento enorme individualista, não é? E a psicologia social toda a gente reconhece a importância, mas depois quando estamos a falar de investigação nos processos de saúde, há muito pouca investigação sobre os processos psicossociais que levam isso à saúde. Nomeadamente, por exemplo, estou a estudar com uma aluna de doutoramento os grupos de apoio para cuidadores informais. Cuidadores informais em Portugal ainda têm uma dimensão enorme, não é? Eu não sei... Não sabe o que são cuidadores informais? Não. Cuidadores informais? Sim, são membros da família que tomam conta de alguém que está doente. Quer seja, a mãe que toma conta do filho que está com paralisia. Já percebi, sim. A mulher que toma conta, ou o marido que toma conta da mulher que está com Alzheimer, não é? Claro. Que não são pagos, não é? Já percebi, sim, perfeitamente. E que têm a sua vida toda condicionada pelo facto de serem cuidadores. E há uma série de intervenções em grupo para diminuir o stress do cuidador, não é? E pronto, parece que tem resultados. Mas não há nada que estude isso enquanto processo de grupo, percebe? Olham para ali apenas como... nós pusemos estas pessoas em grupo, vinham cá durante não sei quantas semanas e pronto, e ao fim de não sei quantas semanas estão melhores. Nós ensinávamos-lhe umas coisas sobre relaxamento, ensinávamos-lhe umas coisas sobre não sei o quê, e não se estuda quais são os fenómenos de grupo que ajudam a que as pessoas de facto fiquem melhores. Sim. Exatamente sabendo que os processos de grupo são importantes. Portanto, usam as coisas como o tipo de personalidade da pessoa, estratégias de coping, não sei o que são variáveis individuais outra vez. Pois, ambas são importantes. Claro. Mas era preciso saber o que é que funciona. Mas não se estuda? Eu achei que sim. Não. A maior parte disto é uma coisa muito pragmática. Então, mas porquê? O que é que está por trás dessa decisão? Porque quem orienta a maior parte destes grupos de apoio são ou psicólogos clínicos ou enfermeiras. Portanto, estão mais orientados para o cuidado individual. Individual, exatamente. E é esse o framing que tem na cabeça. Okay. E isto poderia funcionar de forma melhor se as pessoas não só dessem práticas de relaxamento, mas que ensinassem as pessoas, sei lá, alguns skills sociais ou ajudasse a ter maior identidade com aquele próprio grupo, a perceber maneiras de se contactar uns aos outros nas alturas em que precisassem, não sei. Mas se trabalhassem as variáveis do grupo, é isso que nós estamos a fazer. O lado do grupo é ultra relevante. Não é? Estão em grupo, mas depois tratam-nos como fosse mais um, não é? Mas e o grupo é um bocadinho mais que isso. E essa relação já levou a questão do grupo, quer dizer, psicologia social e psicologia da personalidade, por exemplo, até é uma coisa em relação ao qual eu fiquei com grande curiosidade, porque acho que depende muito da situação. Mas já lá vamos. Em relação aos grupos, queria perguntar outra coisa, mais do ponto de vista quer dizer, daquilo que no fundo a pessoa pode fazer com estas conclusões, que eu acho que também é interessante. Eu pessoalmente, eu sinto alguma dificuldade em, como é que eu ia dizer, em pôr isto em prática, ou por outra, vejo se calhar também alguma desvantagem, no sentido em que se nós partimos do pressuposto de que a interação em grupos é positiva, em grupos grandes, a pessoa depois, como é que eu ia dizer isto? A pessoa também há outro lado, há outra variável da equação, que a mim para mim é particularmente importante, que é o facto de a interação em grupos maiores, admitindo que ela é boa, e se calhar, até pela resposta da Luísa, até nem parece ser a mais importante de todas, no fundo parece ser o caminho para a interação mais próxima. A interação em grupos grandes, eu não sei se isto até é estudado, faz-se inevitavelmente faz sempre pelo mínimo denominador comum. Ou por outra, qualquer interação se faz pelo mínimo denominador comum. O mínimo denominador comum, quando se alarga muito o grupo, vai se tornando cada vez mais básico. Quer dizer, o exemplo mais fácil, se calhar, para ilustrar isto é o de um país. Um país, a nossa cultura enquanto portugueses, tem que ser feita por um mínimo denominador comum. Bem, pode não ser comum a todos os portugueses, mas pelo menos à maioria. O que isto produz são coisas muito, muito básicas, muito elementares, não é? Não podemos, enquanto que nós os dois fôssemos amigos, o nosso mínimo denominador comum, ou os vários mínimos denominadores comuns nos vários campos, eram muito mais elevados, eram números muito maiores, porque tínhamos mais conteúdo. Tínhamos muito mais conteúdo, quer dizer, conseguíamos ser muito mais de alta resolução, se quiserem, menos de baixa resolução. Valores e... Exatamente. O problema dos grupos, isto já é uma pergunta um bocado pessoal, mas aquilo que para mim é difícil nesse tipo de coisa, outro exemplo bom é o exemplo de um partido político. Quer dizer, por exemplo, então, nós em Portugal que lidamos muito mal com a ambiguidade, por exemplo, se eu tenho um partido político, nós assumimos que as pessoas pensam todas o mesmo. Não é? Aquelas pessoas, o tipo é do PS, é do PSD, é tudo igual, ou seja, ele veste aquela cartilha a 100%, que não faz sentido nenhum, é um absurdo completo. Não é? E a pessoa
pessoa, para entrar lá, sente essa necessidade de convergir para aquele mínimo denominador comum e quase ignorar aquilo em que pensa diferente. Para alguém com um pendor um bocadinho individualista no sentido não é do sentido egoísta, é no sentido das relações entre indivíduos e não das relações entre grupos, é um bocadinho difícil depois de integrar esse tipo de grupos na prática. Não sei se... Há duas coisas aí, pelo menos. Parece que vinha a psicóloga agora. Não, mas há várias coisas. A primeira é que é verdade que quanto mais largos são os grupos, menor é esse conteúdo e maior é a parte emocional, não é? Uhum. Isso, exatamente. Torna-se muito importante essa parte emocional. E vive muito essa parte emocional. Eu como sou um bocado racional, quer dizer, não sei... vive de alguns sincronismos, como por exemplo, sei lá, cantar o hino nacional, não é? Isso, exatamente. Ou jantarmos um jantar de Natal, cada um na sua casa, não é? Um sincronismo de nacionalidade é esse, exatamente, não é? Sim. Coisas não explicadas, não é? Coisas que no fundo não se trazem ao consciente e não são racionalizadas, não é? Mas que tem uma grande força porque nós sabemos que fazemos isso, e quando estamos no outro lado qualquer e não passamos o Natal e não comemos o bacalhau e não estamos com a família, aquilo é esquisito, não é? Pronto, há essa parte do sincronismo, e depois também há estes grandes grupos, quando nós fazemos alguma coisa por eles, dão significado à nossa vida. Quer Exato. dizer, quando nós queremos, uma das razões de ser feliz não tem a ver só com as relações com os outros, mas também tem a ver com nós fazermos alguma coisa que nos transcenda. Exato. Uma identidade de grupo, não é? Grupo. Sim. E, portanto, fazer alguma coisa que é mais importante do que o meu umbigo e, portanto, trabalhar para o meu grupo ou para o meu país ou para não sei o quê, dá um sentido à vida que pode ser muito importante em termos de bem-estar psicológico, porque não vivemos só de, sei lá, de ouvir uma música gira e ficarmos mais alegres. Sim. E também não vivemos, desculpa interromper, e também não vivemos só das interações um para um, não é? Ou de grupos pequenos, não é? Que são mais de troca direta, não é? Porque isso faz-nos sentir que que estamos ligados com outras pessoas, que nós podemos não saber quem são, Exato. mas com os quais nós fazemos coisas que são mais do que nós, não é? Que fazemos parte de uma cadeia, de uma coisa que é... Sabe, quando joga a seleção, não é? E a pessoa vai ali para o Marquês, por exemplo. Que é um absurdo, não é? A pessoa não iria se não tivesse lá mais 1 milhão de pessoas. E eu gosto de dar o exemplo também dos voluntariados, porque é o exemplo disso. A pessoa faz alguma coisa... porque ser voluntário, há uma série de estudos que mostram isso, que ser voluntário, pronto, em princípio faz-se bem a alguém, não é? Os voluntariados são Exato. para voluntariados ambientais, por exemplo, limpar as praias, não sei o quê. Mas as pessoas fazem alguma coisa que é importante para além daquilo que elas são. E fazem isso porque decidem, não é? Não é uma coisa que alguém me empurra para fazer. Exato. É um grupo a que eu pertenci. Eu decidi ir fazer parte daquele das Brigadas do Mar que limpam praias ali, não sei o quê. E, portanto, resolvo uma vez por mês ir lá fazer isto. Isto é uma coisa que eu decido, portanto, é super importante em termos de autoimagem, porque é uma coisa que eu faço porque quero, ninguém me está a obrigar, não é para ganhar dinheiro, não é para nada. Portanto, tem uma parte da autonomia. Depois tem essa parte, normalmente, de se relacionar com outras pessoas. Faço parte de um grupo, mas as pessoas realmente não fazem voluntariado sozinhas. Exato. Embora acho que agora já há uns voluntariados online que eu não percebo muito bem o que é, mas acho que é. Pode fazer no computador sozinho em casa. E depois tem essa parte de estar a contribuir para alguma coisa que é importante, não é? A preservação das praias portuguesas, não é? É um valor que me transcende a mim próprio. E, portanto, quando penso depois no que é que eu fiz de bem no fim do dia, é uma coisa que não é só, fui ver aquele filme que era super giro. Não, dediquei uma tarde a fazer alguma coisa que vai fazer diferença. Sim, e da qual eu faço parte e que também me defino, não é? Aquela Exatamente. questão E, portanto, valores esses partilhados, grandes grupos não é? têm isso, não é? Esses que não são tão íntimos, mas que nos ajudam a dar significado à nossa vida. Pois, é verdade, mas aquilo que eu tenho alguma dificuldade em partilhar, em alguns casos, embora noutros claramente não, é que isso lá está, como a Luísa dizia, é um nível muito mais emocional e até irracional no sentido de não ser racionalizado, não é? Quer dizer, é uma coisa que a pessoa não está... Por exemplo, porque é que nós os dois somos portugueses? Quer dizer, provavelmente temos alguma dose de patriotismo. É uma coisa um bocadinho... Quer dizer, se a pessoa for racionalizar...
não faz grande sentido, para não dizer que não faz nenhum, não é? Ou seja, na prática, mas por outro lado, do ponto de vista, e este para mim se calhar é a grande a equação que é difícil resolver na prática, é que nós, na prática, é preciso ter algumas dessas ilusões. Por exemplo, havia uma frase, não sei de quem é que era, é de um autor conhecido, que ele dizia, se eu pensar na pessoa, na melhor pessoa que eu poderia ser, a melhor pessoa que eu posso ser é tratar as pessoas que me são próximas da mesma forma que tratarei um desconhecido. Essa é a melhor pessoa que eu me imagino a ser. Mas se eu tratar os meus amigos, um desconhecido da mesma forma que trato os meus amigos, não vou ter amigos. Não é? Alguém dizia esta frase, tem muita piada, não é? Quer dizer, uma pessoa que não vai ter amigos. Porque a amizade faz justamente de um tratamento... fazer diferente. É um tratamento preferencial, não é? Quer dizer, o que é que eu espero do meu amigo? Sim. Espero que ele me trate preferencialmente, não é? Se ele me tratar como trata toda a gente, não é meu amigo, não é? Sim. E vice-versa, não é? E isso é um paradoxo um bocado difícil de resolver, não é? Porque não faz sentido, mas é assim. Mas, pois, não sei o que lhe digo. Também não estava à espera que desse uma resposta. Mas é tramado, não é? Eu acho que é um bocadinho difícil resolver isso. Mas porque nós nunca podemos tratar um desconhecido como tratamos um amigo, não é? Porque o amigo conhece a nossa vida. Quando essa pessoa estava a dizer isso, tratar os desconhecidos como os amigos, tem a ver com isso que estava a dizer, considerá-los como pessoas que têm mesmo as necessidades que nós e não os tratar mal. Mas não desatar aos beijinhos a todas as pessoas quando entramos no autocarro, não é? É só ridículo. Ou seja, não tratar... É que existem depois as normas sociais que regulam as interações. Não, e não implica não estou a dizer fazer mal às pessoas necessariamente, não é? Exatamente. Mas a amizade, as relações sociais fazem-se desse tratamento preferencial e de lealdades. Cumplicidade e a questão da lealdade, por exemplo, que é uma questão que entra muito no grupo e que... a lealdade pura, não é? A pessoa estar a defender aquela pessoa apenas por ser nosso amigo é outra das diferenças entre as culturas mais coletivistas como a nossa e as culturas mais individualistas como as do Centro e Norte da Europa é uma coisa que na prática não é racional, não é? Há um exemplo que é muitas vezes, nem sei se já dei isto no podcast, é uma experiência que se faz sempre quando se tem assim um ambiente meio multicultural, que é dar um exemplo de... Nós estávamos a conduzir com... imagine, íamos hoje no carro, eu ia a guiar, eu vou ser o culpado, portanto vou pôr-me na posição de quem vai a guiar, e a guiar eu ia ao lado, e reparava que eu estava em excesso de velocidade, mas não dizia nada, só íamos a falar, e pensou, isto é a decisão dele e tal, eu ia em excesso de velocidade, e de repente batíamos contra uma pessoa, ou seja, atropelávamos alguém. Íamos a tribunal. E em tribunal o juiz perguntava-lhe se eu ia em excesso de velocidade. Alguém numa cultura como a nossa tenderia a mentir, ou pelo menos a ocultar. Atenção que eu não disse que a pessoa tinha morrido. É uma das suposições. Normalmente as pessoas perguntam isto, essa parte fica omitida da descrição. Mas normalmente alguém numa cultura como a nossa tenderia, confrontado com aquela situação por lealdade fraternal, né? por lealdade entre amigos, tenderia a ficar calado. Enquanto num país mais individualista tenderia a falar, porque realmente, racionalmente, quer dizer, eu atropelei alguém, eu ia em excesso de velocidade. Quer dizer, isso à partida é maior do que uma espécie de lealdade, que é uma coisa completamente grupal, não é? Mas por outro lado... tratar o outro como nosso amigo, não é? Isso, exatamente. O outro apanhou com o carro, tivesse morrido ou não, apanhou com o carro. Exatamente. Não vai ser o plano que ele estava a fazer. Sim, certamente não ficou ileso, não é? Mesmo não tenha morrido, não ficou ileso. Sim. Agora, numa cultura como a nossa, nós tenderíamos a tomar o lado do nosso amigo e não dizer nada. É? Já foi feito esse estudo com culturas mais ou menos coletivistas, não sei. Quer dizer, estou a vender pelo preço porque comprei. Morais, sim. Mas não acha que sim? Intuitivamente não acha que nós somos muito mais propensos para isso? Mas também lhe queria dizer que as relações sociais têm o outro lado, o lado mau, não é? Pois, eu ia lhe perguntar isso, sim. Eu sei que queria falar sobre isso. Porque as pessoas... porque as relações familiares não são só um sítio maravilhoso, são um sítio onde as pessoas sofrem muito, não é? Claro. E a pressão social para comportamentos, por exemplo. Dos abusos de pais sobre filhos e de não sei o quê, de abusos sexuais neste país e nos outros, são feitos dentro da família, pessoas que as pessoas conhecem, não é? A violência conjugal, não é? É uma coisa horrorosa, mas em todos os anos, este ano, não sei já quantas mulheres é que morreram, mas foram seguramente mais de 50 mulheres que morreram vítimas de relacionamentos sociais, familiares próximos, não é? Portanto, a família pode ser um lugar de enorme sofrimento. Sim, e há relações
despóticas, não é? Dentro das famílias, não é? Sim, E mesmo entre os grupos de amigos, aliás, a Luísa fala disso também no livro, aquela questão de, e todos passamos por isso já, há muita incitação os grupos fazem-se muito até por lá está. Isso está muito relacionado também com essa questão da lealdade e de gerar uma cultura específica do grupo de comportamentos de homogeneidade ou de copos ou de droga, ou do que seja, né? Exatamente. E portanto os grupos podem levar a doença. Exatamente. Para além da desindividualização intragrupo, não é? Que no fundo esse mínimo denominador comum conduz a isso, não é? Nós fazemos isso. E a lealdade ao grupo é uma coisa, mas quer dizer, é por lealdade ao grupo que as pessoas também nas empresas trabalham mais do que deviam, ficam lá até mais tarde do que deviam e quando estão envolvidas num projeto, não é? Claro. O que é bom é ter-se lealdade à equipa e à empresa para as pessoas gostarem do que é que estão a fazer e nessa condição as pessoas são muito mais produtivas e são maravilhosos empregados, não é? Tomáramos nós ter equipas legais bom para todos, para as empresas e para as pessoas, não é? Portanto, trabalhar o espírito de equipa e trabalhar a lealdade à empresa é uma maneira de construir também felicidade no trabalho, porque as pessoas passam muito tempo no trabalho, não é? E em cultura, e lá está, em culturas mais coletivistas, por exemplo, o Japão é um bom exemplo disso, as pessoas por esse comprometimento dedicam horas exageradas muitas vezes ao trabalho por haver essa espécie de dever de grupo, não é? E há outra coisa de que a Luísa fala também, que está relacionada com isto e que nós afloramos mais ou menos no início da conversa, que é a questão a questão do grupo no sentido da identidade, não é? Da identidade que nos dá e muitas vezes de ilusões que a pessoa precisa de ter. Lá está, o patriotismo é uma ilusão, não é? Esta coisa de ser português é em grande medida uma ilusão, porque nós construímos uma série de valores que supostamente nos tornam diferentes dos outros, não é? E em grande medida é uma ilusão. E a pessoa... E muitas vezes fazer parte de grupos implica essa ilusão. E nós não temos dificuldade nenhuma em rejeitar alguns fenómenos desses como sendo a ilusão perniciosa, como por exemplo o jihadismo, por exemplo, aquelas pessoas que vão para o Estado Islâmico porque aquilo lá está, lhes dá essa identidade, não é? Aquela identidade, de repente dá-lhes sentido à vida, não é? Dá-lhes um rumo à vida. Nós olhamos para aquilo e acho que não teríamos dificuldade em estar de acordo de que é um exagero, uma ilusão completa que não resistiria ao mínimo de informação e para além de que é pernicioso, não é? Porque depois faz mal a outrem. Mas há outros casos de ilusões que já são um bocadinho mais cinzentas e das quais todos partilhamos. E às vezes e precisamos, só que há um paradoxo aqui, que é se nós soubermos, nós não nos conseguimos auto-iludir. Não é? Não conseguimos? Eu acho que não, conseguimos. Vou-lhe dar um exemplo. É um tema que eu gosto, o tema da religião, por exemplo. A pessoa, para ser crente, tem que ser crente. Não pode querer ser, não é? Se não acreditar, não pode fazer-se acreditar, não é? Sim. É claramente um terreno em que é uma fonte de bem-estar, não só, é particularmente propenso a efeitos de ordem positiva ou negativa, né? Tem um lado bom e um lado mau claramente, mas tem um lado bom inegavelmente, mas que depende dessa ilusão. Quer dizer, se eu não for crente, não posso tornar-me crente por achar que aquilo é bom, ou posso? Não é? Não posso iludir-me a mim próprio? Eu acho que não. Quer dizer, há muitas pessoas que... Vamos ver, entrar num grupo pode ser só vestir um bocado a farda do grupo, não é? E portanto eu posso parecer que sou do grupo sem ter os valores do grupo. Eu posso vestir a farda do escoteiro e não ser e não me sentir verdadeiramente de escoteiro. Mas aí estou desintegrado ou não? Sim, tenho de estar a fazer. E há pessoas que estão na igreja porque isso é o que é suposto estarem, porque a família vai, porque os vizinhos não sei o quê, exato. O que é que diria não sei quem se não fosse, e portanto as pessoas podem ter os rituais religiosos e sem dizerem que são católicos ou que religião tivemos a falar, e na prática terem deixado de acreditar. Pode acontecer, mas não é? Mas conscientemente pessoas... eu acho que o que entra... Acho que as pessoas que fazem isto podem fazer isto muito conscientemente, acho exatamente porque sentem a pressão do grupo e não querem ter de se confrontar para serem diferentes. Só que aí... Ser diferente é verdade. É muito chato. É chato. E tem de justificar e tem de explicar e não sei o quê. E, portanto, isso é o que acontece imensas vezes com jovens, não é? É como aquele amigo que é vegetariano. Ou vegan, depois, não é? Que tem de explicar lixado 50 sempre, vezes pois, o que é, porque é que
mas não comes. Exato. Não te apetece mesmo comer chouriço, tens aqui, olha, aqui esta farinha. Uma vez, qual é o problema? Uma vez. Não é? Qual é o problema? E tanto explicar, e a pessoa... Portanto, e há muitas vezes nas próprias famílias, na altura da adolescência, olha, na entrada na universidade, várias vezes os miúdos vêm falar comigo a propósito dos grupos e assim, com a ideia de que está a ser mais difícil para eles manterem as ligações à igreja e à comunidade religiosa, que foi sempre parte tão importante da vida deles, mas estavam em, sei lá, em Torres Novas, ou não sei o quê, que aquilo faz sentido, e depois vêm viver para Lisboa e é diferente. Sim. Começam a dar-se com pessoas que têm ritmos de vida diferentes, não sei o quê. Mas quando vão lá, que se estiverem em Lisboa num domingo, não vão à missa. Mas se forem em Torres Novas... vão à missa. Em primeiro lugar, suponho eu que é porque não querem ter a discussão com os pais de que são católicos, não são católicos, perderam a fé. É tão mais fácil conformar-se àquilo que é esperado de nós, não é? É verdade, mas... E, portanto, as pessoas podem viver durante uns tempos esta vida. Mas era o que eu ia dizer, mas durante uns tempos, não é? Ou seja, isso não é o ponto de equilíbrio, não é? Isso é uma transição para algures, que depois pode reverter para o ponto de origem, ou pode acabar, não é? Sim, não é? Suponho que sim, não é? Que as pessoas de alguma maneira vão ter de resolver isto na sua cabeça. Até por causa da questão da dissonância cognitiva, não é? Que nós começamos a consistência do que é que aquelas pessoas são. As pessoas não têm... Podemos ter maneiras diferentes de ser, mas coisas tão diferentes como eu acredito e eu não acredito, não é? Uma coisa que é o contrário da outra, parece-me difícil manter, mas nós conseguimos viver muitos anos com isto, não é? Num contexto vou à missa e noutros contextos não vou. Depois, o que é ter fé? Pois eu posso ir pensando que ter fé é diferentes coisas. Não é? Exato, sim. Vou relativizando, não é? Vou relativizando, não. Ter fé é uma coisa, uma relação minha com Deus, não tem nada a ver com ir à igreja. Não é? Posso reduzir a dissonância de muitas maneiras, arranjando explicações super complexas. Nós não chegámos a explicar, desculpa, nós no início depois não cheguei a pedir para explicar a dissonância cognitiva, que as pessoas podem não saber o que é. Veja lá se eu estou a definir bem. A maneira como eu definiria é uma dissonância, lá está, é um desfasar entre aquilo que é o nosso comportamento e aquilo em que nós acreditamos, não é? No fundo. É nós termos ao mesmo tempo duas ideias contraditórias sobre aquilo que nós estamos a fazer, quer dizer, e pôr em causa uma ideia que nós gostamos de ter, que somos pessoas completamente coerentes, não é? Exato. Não é? Que nós pensamos uma coisa e fazemos aquilo que estamos a pensar. E, portanto, se nós achamos que o ambiente é importante, nós reciclamos. E, portanto, o facto de deitar as cápsulas da Nespresso todas para o lixo... Para o lixo orgânico. É normal, não é? A certa altura nós temos de pensar porque é que, se eu acho que sou ambientalista, faço isto. E arranjo uma justificação. Aquilo ganha moscas. Exato. Eu não quero moscas na minha casa... não é? Aquilo cheira a podre, cheira mal, porque eu não vou, o sítio da Nespresso está muito longe para reciclar. E, portanto, arranjo uma justificação que me consiga fazer, que eu, ao mesmo tempo me sinta bem com o facto de me achar que sou ambientalista e o facto de ter um comportamento claramente não ambientalista. Exato. Não é? Ou ao contrário, também posso fazer o contrário, não é? Que é deixar de ser ambientalista. Ou seja, posso fazer convergir posso fazer convergir as ideias para o... Eu acho que acontece não aconteceria nesta situação, mas posso... Por exemplo, o caso da igreja, acho que é um caso em que isso deve acontecer muito, no sentido... Acho que isto só pode acontecer inconscientemente, não conscientemente. E a pessoa tem um determinado comportamento e a maneira de resolver essa dissonância entre esse comportamento e aquilo que era uma nossa tendência para uma ideia diferente é fazer convergir, no fundo convencermos-nos de que aquilo que acreditamos está alinhado com aquele comportamento, não é? Há um psicólogo que diz que nós não somos nada bom a prevermos aquilo que as pessoas fazem, mas as pessoas são muito boas a explicarem, depois de fazerem, arranjarem boas justificações para aquilo que fazerem. Isso é a questão da consciência. A consciência é um grande mistério, não é? E cada vez mais define a consciência como uma espécie de repórter. Chega a situação e diz, bom, então aqui parece que houve aqui um incêndio e tal, aqui. E isso deve ter sido porque não sei o quê. Em vez de estar a justificar a coisa de antemão. Há um tipo de... A Luísa conhece certeza, que embora isto seja mais até utilizado na área da gestão, que é o Cialdini, um psicólogo americano que tem um livro sobre a persuasão que pega em muitas coisas desse género, e uma delas, já nem sei se ele fala da dissonância cognitiva por nome lá, mas há muitas estratégias de persuasão que utilizam isto, não é? Que é a pessoa, se nós fizermos uma coisa qualquer, depois vamos ter a necessidade de compromisso e depois já tornar-nos coerentes com aquilo, não é? Chama a técnica do pé na porta, não é? É? Não sabia? Sim.
pede-se um pequeno favor e a pessoa diz que sim e a seguir gradualmente aquilo vai... Era, exatamente, aliás, ele dava um exemplo tinha que ver, acho que dava vários, mas havia um que tinha que ver com placares daquelas coisas que há muito nos Estados Unidos, quando há candidatos, nós temos os outdoors, né? E eles muitas vezes têm aquilo no... Aquela espécie de pessoas vestidas com um placar à frente e outro atrás, não. Sim, não, também, mas não era isso que eu estava a falar, daqueles placares que eles põem no jardim da frente. Sim. Está a ver? Aquela coisa que... E então eles testavam duas coisas. Uma, eles pediam diretamente às pessoas que podiam pôr, e havia uma taxa de reação brutal. E outra, em que eles pediam para fazer qualquer coisa antes, para pôr qualquer coisa antes, que era muito mais fácil, a pessoa dizia que sim. E depois, quando eles chegavam a pedir para pôr o placar, a percentagem de pessoas que dizia que sim era muito maior. Porque lá está, essa questão do pé da porta. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas tem piada. A questão do pé na porta. Né? E eu acho que isso acontece socialmente, por isso é que isto é ultra interessante. Acontece muitas vezes coisas que me parecem estar relacionadas com isto, depois podem ser formas diferentes de dissonância cognitiva. Bem, há outro exemplo até mais giro do que este que ele dá no livro, que é, este caso acho que é muito conhecido, é de uma seita, alguns nos Estados Unidos, e esse nunca me esqueci, eles acreditavam, era daquelas seitas extremistas que acreditavam que o mundo ia acabar. Portanto, eles conhecem o exemplo. Vou só contar rapidamente para quem está a ver. Como é que eles se chamam? Festinger foi mesmo, eu não sei como foi o psicólogo que estudou, exatamente. Sim. Exatamente. Pronto, só para explicar rapidamente para quem ouviu, se eu tiver a dizer alguma coisa mal, depois corrijam. Era uma seita que acreditava no fim do mundo e que acreditava que o mundo ia acabar e iam ser salvos, no fundo, os que estavam na Arca de Noé, só a dizer, não é? Aqueles que faziam parte daquela seita e, portanto, todos eles vendiam tudo, lá está, rejeitavam completamente os grupos a que pertenciam, maridos, mulheres, muitas vezes, e fechavam-se. Entretanto, é suposto à meia-noite o mundo acabar. O mundo não acaba, passam vários minutos da meia-noite, já não tem de ser a meia-noite, e entretanto, havia a pessoa que era membro da seita e que supostamente tinha o telefone com Deus ou com o emissário, finge que recebe um telefonema, começa a falar e diz, bom, isto na verdade Deus ficou tão impressionado com o nosso empenho, não é? Que salvou o resto da humanidade e agora a nossa missão é evangelizar o resto da humanidade. Isto obviamente era uma treta, não fazia sentido nenhum, mas para aquelas pessoas que tinham tomado aquela decisão, a única maneira de eles se tornarem coerentes era acreditarem nisto, não é? Porque senão iam se suicidar ou uma coisa qualquer. É engraçado porque esse psicólogo social, o Festinger, achou que era uma boa oportunidade para ele estudar exatamente o que é que acontecia quando as pessoas fazem estas previsões. Sim. E se empenham tanto numa previsão que depois não acontece. Como é que ele estudou? Como é que ele foi lá, ele viveu com eles? Fez-se membro, pois. Fez membro da seita, porque ele dizia, incrível, explicou que, quer dizer, se o mundo acabasse, pronto, não tinha nada a perder, exato. Se não acabasse, ficava a saber em primeira mão como é que as pessoas reagiram àquela situação. E, portanto, as pessoas, ao contrário do que racionalmente seria expectável, não é? Está-se numa seita que diz que o mundo vai acabar e está tudo à volta do mundo ir acabar e depois não acaba racionalmente. As pessoas dizem, bom, esta seita é uma treta, claro. Certo? Mas o que aconteceu não foi que as pessoas até se tornaram mais entusiastas da própria seita porque se sentiram responsáveis por passar a boa nova e responsáveis porque tinha sido pela sua fé e pela sua oração que eles tinham salvo a humanidade. É uma coisa espantosa, claro. Não é? E era a única maneira, quer dizer, a única maneira de dar sentido àquilo tudo. E, portanto, por isso é que há tantas coisas que a gente investe e que depois, obviamente, não dá certo. O paralelismo é um pouco tosco, mas é aquele programa que há agora de casamentos, não é? Que parece que aquilo está a dar tudo para a torta, não tenho visto tudo. De vez em quando passo por lá. Quem diria? Para ver como é. Mas... E depois havia uns especialistas que sabiam encontrar as pessoas certas. E ninguém se questiona que aqueles especialistas... aquilo está tudo a dar para o torto e os especialistas lá continuam como especialistas a dar conselho. Isso acontece muito, sim. É? Mas pronto, as pessoas, à medida que estão tão envolvidas na situação, não ocorre telefonar a dizer vocês são uns tretas, não é? Quer dizer... mas eu não acho um exemplo assim tão tosco, porque é um bocadinho isso, não é? Quer dizer, a única maneira de continuar aquilo é racionalizar os erros, não é? Exatamente, é aquela visibilidade toda. Expuseram a sua vida para toda a gente poder ver uma coisa tão íntima como uma relação de casamento, não é? E ainda por cima, os gajos não lhe encontram a pessoa certa. E continua lá. e eu continuo a fazer a fita, não sei, precisa muita redução da dissonância, não é?
O que eu acho interessante neste exemplo é que ele tem uma relevância enorme na prática. Há muitas coisas que são versões menos tramadas disto. Esta é uma versão ótima porque é quase um caso puro, não é? Parece uma coisa clínica, não é? Parece que se fez uma experiência, mas há muitas coisas na nossa vida que nós fazemos na prática isso. Quer dizer, e parece-me também que há fenómenos com alguma diferença dentro deste chapéu da dissonância cognitiva. Por exemplo, essa questão uma coisa que eu reparo muito, e até está muito dentro dessa analogia do pé da porta ou do gradual, não é? Parece um bocadinho aquela coisa da lagosta, não é? Que se deixa cozer porque a água vai aumentando gradualmente. E esse fenómeno de comprometimento, por exemplo, uma coisa que eu lembro de um amigo estar a contar um fenómeno que se passava na empresa dele, e eu lembro-me, e eu já reparei muito, depois vim a reparar, ou vim a reinterpretar muitas coisas, fenómenos de grupo que acontecem muito nessa base, que é, ele dizia, por exemplo, o chefe dele contava uma história qualquer, gabava-se de uma coisa qualquer, e era uma história destas inverosímeis, do género desta, quer dizer, que provavelmente não era verdade. Ele dizia isto numa reunião e ninguém dizia nada, porque a pessoa, quer dizer, eu digo que ela é completamente inverosímil, mas não era na prática, era quase completamente inverosímil, quer dizer, é uma possibilidade remota daquilo ser verdade. E era o chefe e tal, portanto ninguém dizia nada. A partir do momento em que as pessoas não disseram nada, tornaram-se cúmplices dele. Tornaram-se cúmplices no sentido em que ele não é a segunda vez que a pessoa vai rejeitar. Soa estranho, não é? Íamos nos sentir desconfortáveis. Portanto, a partir desse momento as pessoas tornam-se cúmplices e aquilo gera um desconforto grande, não é? E a única maneira de resolver esse desconforto é passar a acreditar na história. Porque nós já fomos cúmplices dela antes, não é? Quer dizer, nós na primeira vez que o tipo contou a história, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta, nós estivemos cúmplices. A única maneira de continuar a ouvir a história em paz é nós passarmos a acreditar nela inconscientemente, não é? Obviamente não podemos fazer isto conscientemente, mas inconscientemente é a única maneira de resolver essa dissonância. Não sei se isto faz sentido para do ponto de vista podemos académico. De outra maneira, acharmos que não íamos, se a pessoa é um chefe, não é? Mais vale estar calado. Eu sei que isto não é verdade. Sim. Essa é mais racional, não é? Eu sei que isso não é verdade, mas deixa-me cá rir e não vou voltar a levantar porque no fim tenho a avaliação de desempenho, não é? Não vou estar aqui a chatear. Pronto, ele gosta de dizer gosta de contar estas piadas, coitado do gajo, não é? Sim. É um ato de caridade quase minha rir da piada e não estar a levantar. É uma outra maneira de justificar. Posso não mudar o meu comportamento. Mudar o comportamento dá sempre mais trabalho do que justificar ficar na mesma. Exatamente. Portanto, se há uma lei da psicologia, é a lei do menor esforço. A lei da vida, quase essa, não é? Fazemos tudo para poupar esforço, e mudar é... Sim, esse é um bom... Mudar dá trabalho. É um bom resumo desta questão, não é? Porque é um bocadinho isso, não é? E esse exemplo, lá está de novo, esse exemplo da seita é ultra extremo. Não, se eles admitir que estava errado implicava, pedir desculpa às pessoas todas, ir refazer uma vida que se tinha deitado de borda fora de moto próprio, não é? Que senão era completamente impossível, não é? E há muitas coisas. Por exemplo, a família também entra muito. Nós, em relação aos nossos familiares, temos uma leniência muito grande, não é? E justificamos muitas vezes os defeitos inevitáveis das pessoas que estão connosco, justificamos-los porque elas nos são próximas, não é? E às vezes vem alguém de fora e diz uma coisa que é completamente evidente em relação a alguém que nos é próximo e nós até rejeitamos aquilo inicialmente quando na prática é inegável, não é? Nós na nossa família, não sei se José Maria tem irmãos, mas nós na nossa família podemos dizer mal dos irmãos aos outros, não é? Sim. Mas se vier uma pessoa de fora a dizer mal do meu irmão, isso quer dizer, não pode ser. Eu posso dizer aquilo, mas os outros de fora não podem dizer. Portanto, é um patriotismo, não é? A questão do patriotismo está relacionada com isso, não é? E a intimidade que eu tenho no grupo, não é? A intimidade Exato. que eu tenho com as outras pessoas, que sei que posso reconhecer defeitos às minhas irmãs e elas me podem reconhecer defeitos a mim, mas alguém de fora dizer mal das minhas irmãs, isso é outra história. Isso é um insulto. Isso, exatamente. Eu é realismo. Exato. É ser amiga dela. Até porque pode querer dizer mais alguma coisa. Exatamente. Pode querer dizer alguma coisa mais. Os mesmos comportamentos podem ter conotações diferentes, não é? Quando nós estamos lado a lado. Não podia deixar de falar de uma das experiências mais giras desta área, que é aquela experiência do Solomon Asch, do comprimento dos fios. Sim. Eu já tinha ouvido falar dela uma vez numa cadeira. É uma experiência, eu acho muito curiosa porque, bem, lá está, voltando, esta explica-se muito rapidamente. Salvo erro, era uma sala cheia de pessoas que têm que dizer o que vêm, no fundo. Quer dizer, responder a uma pergunta em relação a uma imagem que é projetada. E na experiência projeta-se uma série de coisas completamente evidentes. Toda a gente responde no mesmo sentido e de repente projeta-se uma imagem, ou não sei se eram os próprios fios ou cordas, em que havia duas com um comprimento e outra com um comprimento diferente.
diferente e de repente à volta da mesa toda a gente diz que elas têm o mesmo comprimento e chega a pessoa que está na experiência, mas não sabe que é a única que está na experiência e por ver toda a gente a dizer uma coisa que vai contra aquilo que os sentidos delas estão a ver, acaba muitas vezes por dizer que está a ver 3 cordas ou 3 fios do mesmo tamanho, quando na prática um dos fios era evidentemente de tamanho diferente. Isto tem que ver com a questão da conformidade, que ainda não tínhamos falado, ou seja, connosco, é assim que se diz em português, não é? Então, conformismo, é conformarmos-nos no fundo à impressão do grupo. E o que é giro nisto, o que eu achei giro, isto é giro sobretudo porque, ao contrário das tuas experiências, não há aqui nenhuma figura de autoridade. Não há aqui ninguém que esteja, no fundo, a pressionar-me. Ou não é, para usar o exemplo do concurso outra vez, não há o especialista em casamento, não há ninguém que esteja a fazer, que tenha autoridade enquanto especialista naquilo, que esteja a dizer estão 3 filhos. São pessoas iguais a mim, portanto é completamente livre nesse sentido. E depois, acho que salvo erro, eram 3/4 ou 2/3 das pessoas que responderam que os fios tinham o mesmo comprimento. E o que era giro ali é que depois, entrevistadas, havia pessoas que reconheciam que tinham visto um comprimento diferente, mas que se deixaram levar. Quer dizer, já acontece-nos em coisas em exemplos menos preto no branco, mas acontece-nos muitas vezes deixar-nos levar pelo grupo e dizermos coisas que depois percebemos que não faziam sentido. Mas o que é mais giro nisto, o que eu achei mais interessante, é que havia pessoas que se tinham convencido mesmo que os 3 fios tinham o mesmo comprimento. É incrível isso. Ou pensaram que tinham percebido mal a instrução. É também. Que a culpa era delas, porque não tinham percebido bem o que é que lhes era. Sim. Sim, mas a interiorização da culpa e a mudança, que depois pode levar a coisas como falsas memórias, não é? As pessoas construírem. Exato, sim. Isso em tribunal é tramado também. Exatamente, porque as pessoas depois podem pensar mesmo que viram coisas que não viram. Lá está, resolver a dissonância cognitiva outra vez, não é? Disseram e ficarem a pensar, e ficaram a dizer coisas que não aconteceram com elas. Há um estudo desses de submissão à autoridade, mas sem ser as coisas mais extremas do Milgram, sim, em que há um... O Milgram é o dos choques elétricos, não é? Os choques elétricos, em que há um investigador que contrata estudantes universitários para fazer um estudo que é ter de escrever no computador uma coisa que outro está a ditar. E o experimentador diz, olha, está aqui este computador, é o único que eu tenho, mas por amor de Deus, não carregue no botão Alt, porque isto está estragado e se carregar no botão Alt destrói-me os dados todos. E pronto, eles lá começam um dita e o outro escreve, e a certa altura o computador crasha. Já estou a ver onde é que isso vai. Entra o experimentador a dizer que horror, eu disse-lhe para não carregar na tecla Alt e você carregou, e não sei o que, ele tem uma série de manipulações, ora o gajo que está a dizer diz que sim senhor, aquele carregou, ou o outro diz que não viu, qualquer coisa assim, não é? E depois ele põe as pessoas noutra sala e aparece lá uma pessoa que lhe pergunta, mas está assim nervoso, o que é que lhe aconteceu? E ele tem de contar o que é que aconteceu e ele depois no fim pede à pessoa para escrever uma declaração de que a culpa foi dele e depois ainda lhe pede, mas quando ele assina a declaração, diz-lhe, mas então diga-me lá, o que é que você estava a escrever para carregar na tecla Alt? Estava aqui o que escreveu, ou estava-lhe a ditar esta frase e não sei o quê. Ou seja, para tocar numa tecla, querer tocar numa tecla próxima do Alt. Reconstruir, e pronto, e as pessoas não tocaram, ninguém tinha tocado, não é? Mas há 25% de pessoas, ou não sei o quê, que quando o outro diz que o viu tocar, são capazes de dizer, não, eu devia ser quando eu estava a escrever alegria, que estava aqui, o meu dedo deve ter passado. E, portanto, as pessoas são capazes de reconstruir... Autoincriminar, reconstruir coisas que não fizeram e, portanto, construírem ativamente falsas memórias por, naquele caso, submissão a uma autoridade e por construção desta... E isso é um bocadinho... Não conhecia essa. É assustador, é. E isso, por exemplo, em tribunal, isso por isso é que muitas vezes as confissões são desacreditadas por causa disso. No outro dia estava a ver uma série que está na Netflix que se chama Making a Murder, salvo erro, e ela se aturar uma confissão de um miúdo que tinha um ligeiro atraso mental, ou seja, que pode ser descrito como um QI muito abaixo da média ou o que seja, e ele está numa situação em que ele é suspeito de ter cometido o crime e há 3 ou 4 inspectores, acho que eram 2 ou 3 inspectores que os estão a pressionar cada vez mais, tu fizeste aquilo, não sei, e começam, e depois, sem querer, a dar ingredientes que no fundo é o que está implícito aí também, de como aquilo podia ter acontecido, e ele acaba por confessar uma coisa que depois, na verdade,
ficam muitas dúvidas porque parece uma situação desse género, em que ele autoconvence que carregou no alto, não é? Não, e depois muitos truques, depois aquilo também tem outros truques, como por exemplo dizer diz lá que já te vais embora e depois fica tudo bem, uma coisa desse género, não é? E ele no fundo convence que vai dizer o que as pessoas querem ouvir e quer também sair daquela situação. Quer sair daquela situação e vai ficar tudo bem, não é? Portanto, para uma pessoa que tenha um QI baixo vai ficar tudo bem significa, não percebe a nuance de que tudo bem não significa, exatamente, não significa que vai ficar tudo bem. Sim, mas mesmo sem irmos para estes casos tão extremos, mesmo em reuniões em que há votações, não é? Sim, de braço no ar, sobretudo, não é? Sim, que nós não... mandaram-nos uma documentação, montes de coisas na véspera, então a gente depois não ia ficar a noite toda a ler as coisas que me tinham mandado e depois, os outros todos estão a dizer que está bem, eu também digo que está bem, não é? Isso acontece imensas vezes. Sim, é incrível. Imensas vezes e, portanto, quando se vai perceber porque é que foram tomadas determinadas decisões e quem é que as votou, até se chega à conclusão de que foram decisões por consenso, mas não havendo ninguém que se opôs, claro. Não houve de facto uma discussão a sério e como ninguém também leu aquilo muito a sério, há imensas decisões em órgãos importantes, falo de universidades, que muitas vezes são tomadas sem haver reflexão e por via do conformismo, que ao fim e ao cabo quem cala consente, não é? É uma espécie lógica de confiança, Sim. uma lógica de confiança, que é uma base do relacionamento social, não é? Eu confio que estão todos, até pode não ser para não querer fazer figuras, não é? Exato, ser sim. diferente, O próprio, não estar a perder tempo, não sei o quê, porque depois, lá vem aquele que tem sempre dúvida, e agora já chato, mesma vez exato. não vou almoçar a horas, não é? E estava a correr tão bem, estava quase a acabar, tinhas de começar, não é? Só para não gerir essa pressão, não é? Uhum. Pode ser uma das razões, mas outra razão pode ser, toda a gente vê isto, toda a gente viu, eu devo ter sido a única que não tive ontem à noite a olhar para os papéis. Exato, completamente. Aliás, já me aconteceu em casos desses, eu estar exatamente com esse tipo de insegurança, pensar, bom, quer dizer, ninguém está a dizer nada, e de repente dizer e perceber-se que estava toda a gente na mesma situação, só que ninguém tinha falado ainda. Exatamente. E provavelmente se eu não tivesse falado, ou outra pessoa que fosse no meu lugar, não é? O assunto tinha passado, né? E tinha passado nesse quem cala consente. E o grande problema disso, em termos de decisão, quer dizer, isso, lá está, isso percebe-se perfeitamente que nós façamos isso, é uma questão de pragmatismo e de simplificação e de confiança nos outros. Mas na prática nós estamos a confiar na inteligência coletiva e ao confiarmos na inteligência coletiva estamos justamente a boicotar a inteligência coletiva, não é? Porque só se decide uma pessoa, não é? É. E se aquilo estiver mal e tiver sido mal lido ou se não sei o quê pela pessoa que propõe, exatamente porque confia que vai para aquele grupo, estão lá mais 6 ou 7 pessoas, com certeza que se isto tiver algum erro, depois logo vê e depois as pessoas todas confiam que aquele fez bem o seu trabalho, é todo um jogo de enganos. É um jogo de enganos, que leva àquela coisa de, como falou há um bocadinho, da Baía dos Porcos. E assim, não é? Depois não chegámos a falar dessa. Esse é um caso. Esse era basicamente é um caso, se me lembro bem, em que eles acabam por decidir, é reunido o Conselho de Guerra ou uma coisa assim do género, pelo Kennedy, e eles acabam por tomam uma decisão errada e que depois se percebe, no fundo, haver muitas pessoas na sala que estariam... Eles resolveram fazer um ataque a Cuba. Exato. E arranjando refugiados ou pessoas que estavam lá nos Estados Unidos que eram cubanos e acharam que aquilo ia ser muito fácil, chegavam lá e eram instantíneos. Em 3 tempos estavam ali. E foi pessoas inteligentes que planearam aquilo e não fizeram aquilo que os militares todos têm a obrigação de fazer, que é um plano de contingência. E se aquilo não correr bem, eles nem sequer tinham o plano de contingência, não é? Eles estavam tão confiantes de que o Che Guevara, o Fidel Castro, aquilo não... Porque foi mesmo no início, não é? Aquilo não ia funcionar e que eles não estavam organizados e que chegavam lá e as pessoas iam recebê-los como heróis, finalmente salvaram-nos. Que não pensaram sequer... Mas depois, quando se foi entrevistar as pessoas que tinham participado... depois aquilo, já para contar a história, chegaram lá e foi um grande desastre. Não foi verdade, não os receberam em triunfo. Exato. Pelo contrário, ficaram presos e, portanto, aquilo foi uma grande humilhação americana. Mas quando se falaram com as pessoas, com os generais e as pessoas que estavam envolvidas no planeamento dessa ação, quase todas as pessoas tinham dúvidas, não é? Só que não expressaram, não é? Só que não expressaram porque acharam que eram os únicos que tinham esta dúvida. Não, pronto, está toda a gente tão confiante e este grupo é tão importante e é tão secreto e estamos a fazer uma coisa tão importante que não vale a pena estar eu a ser o que vem levantar
questões. E pronto, e depois a seguir, quando foi a crise dos mísseis em Cuba, eles já correu melhor. Isso de outra maneira, não é? Sim. Porque exatamente o Kennedy quis que as pessoas, por exemplo, técnicas muito simples de grupo, mas que fazem quando são decisões importantes, que evita isto. Por exemplo, subdividir o grupo em 2. E as duas pessoas terem de pensar em soluções alternativas, os 2 subgrupos terem de pensar em soluções alternativas, ou chamarem alguém de fora para avaliar o que estão a fazer, ou alguém que tem de se fazer de advogado do diabo e pôr-se... Tem esse papel, não é? Tem exatamente. Esse papel dentro do grupo e tem alguém de fazer esse papel para obrigar o grupo a pensar e melhorar os argumentos e encontrar falhas, não é? Portanto, isso são técnicas que eles depois desenvolveram e que se faz, não é? Para evitar o pensamento de grupo, que é uma coisa que acontece muito nos grupos coesos, em que as pessoas confiam muito umas nas outras. E ainda mais quando estão em situações de ameaça. Não é? É quase um efeito colateral. Muitas vezes é um efeito colateral. Muitas vezes tem que ver com a autoridade. Não é? Quase a pessoa está sentir-se coagida a não dizer nada. Mas noutros casos é simplesmente um efeito colateral de uma coisa boa, que é o grupo ser muito coeso. Não é? É. Isso até acontece lá está, em famílias também, não é? Olha, as pessoas não quererem correr o risco de serem os únicos que são diferentes, não é? Sim. Porque isso é um... E às vezes, pois, e acharem que estão errados. O que é, eu acho que há coisas às vezes que me fazem impressão por serem particularmente importantes, como aquela questão, por exemplo, a relação entre a socialização e a saúde, que me parece muito pouco conhecida. Outra é a importância da inteligência coletiva. Eu acho que já falei disso até aqui no podcast. Há uma experiência que se faz há vários tipos. Há uma que tem que ver com uma suposta missão à Lua e não sei o quê, e a pessoa aquilo tem que ver com... Não sei se a Luísa já apanhou isso alguma... Conhece? Sim. Pronto, é basicamente ordenar uma... Tem de encontrar as coisas que... Exatamente. Então é preciso ordenar a lista do mais importante para o menos importante. Cada um faz a sua lista e depois faz o mesmo exercício em grupo. E em grupo, a versão em grupo, não só tende a ser melhor do que nós fizemos, como é melhor do que qualquer pessoa fez. E isto, na prática... significa que, salvo as situações específicas, por mais inteligentes que nós sejamos, nós em grupo conseguiremos sempre ir mais longe num processo de tomada de decisão. Depende das tarefas, não é? Há tarefas em que isso é verdade e há outras tarefas, por exemplo, nesse caso em que a solução é complexa. Não é? E ambígua, não é? Sim. Agora, se for uma coisa muito trivial, se for uma resposta muito trivial, é uma perda de tempo claro, a decisão em grupo, não é? Mas há situações em que é pior. Quer dizer, perda de tempo tem que ver com a eficiência, não é? Nós podemos estar a gastar tempo demais para chegar ao mesmo. Mas há situações também em que... Também existem situações em que é pior. Existem situações em que há uma pessoa que está certa contra todos os outros, não é? Há casos desses. Não é? Tenho alguma curiosidade. Não consegue convencer os outros. Isso também acontece. Não é? E acontece também situações em que o grupo polariza para o lado em que estiverem as pessoas. Quer dizer, se as pessoas estiverem já bastante, sei lá, se forem já bastante racistas, em grupo ainda ficam mais racistas. Se as pessoas forem pouco racistas, em grupo ainda ficam menos, não é? Portanto, o grupo tende a polarizar as opiniões individuais. Exato, extremos, sim. O extremo dá mais nas vistas e, portanto, toma... Sim, porque uma pessoa começa a falar e o outro diz a mesma coisa e o outro diz a mesma coisa e que todos ficam mais confiantes, não é? Portanto, o grupo, neste caso, ficam mais confiantes da bondade da decisão. Sim. E vão todos falando e vão... Eu acho que num caso destes, como o da Baía dos Porcos, o que acontece ali é um caso muito complexo e é um caso em que é praticamente impossível que alguém se lembre de tudo. No fundo, o que está ali em causa é uma pessoa só, e ali também não seria uma, mas seria, no fundo, um grupo mais pequeno do que seria desejável. É impossível que se lembre de tudo. E às vezes há coisas completamente banais que a pessoa se pode esquecer. Plano de contingência é uma coisa evidente, não é? Quer dizer, a pessoa... Se acontece-nos no dia-a-dia, não é? Se eu tiver... sei lá, quase ir às compras, se eu for às compras sozinho, olha, até por acaso não é um mau exemplo, ia corriqueiro, vou às compras sem lista. Sim. Se eu for sozinho, vou-me quase certeza esquecer de algumas coisas. Se for acompanhado, vou-me esquecer de menos. Se foram 2 pessoas de menos, 3 pessoas, provavelmente já não me esqueço de nada, não é? Porque há no fundo, é impossível eu lembrar-me de... Exatamente. Buscar, não é? Esqueci-me do detergente, não é? A pessoa esquece de tudo, não é? Uma coisa é evidente. Queria só fazer aqui mais uma pergunta disto e depois acabar com a história da relação entre isto e a personalidade, que é giro, sobretudo porque a pessoa com quem eu conversei sobre personalidade é a sua prima, por isso embora eu não soubesse, atenção, portanto ainda assim tem mais piada. Mas ainda em relação a isto, eu gostava de saber a sua opinião em relação a isto, porque esta é uma área para mim particularmente frutuosa em termos de exemplos que eu me vou lembrando. Ou seja, eu ao ler sobre psicologia social lembro-me de uma série de coisas, de experiências de vida. E por exemplo, um fenómeno de grupo que eu noto e que entretanto fui explicando à luz disto, não sei se isto é relativamente estudado, é o que acontece, por exemplo, imagine, por exemplo, a Luísa está na faculdade e vai lá alguém falar, por exemplo, se calhar até é melhor que seja de outra área, ou seja, o mais diferente possível.
E acontece ali, pode acontecer duas coisas diferentes de fenómenos do grupo, em termos da relação com a audiência. Primeiro, a pessoa está a falar e nós estamos na audiência e começamos a ver que a audiência está a dar uma resposta positiva. A partir daquele momento, nós temos uma tendência para ir com o resto da audiência e ficar a gostar do que estamos a ouvir. Se a não ser que tenhamos uma oposição já de raiz ou face ao que está a acontecer à nossa frente. Pode ser numa peça de teatro, o que for, ou num shows de stand-up comedy, ou o que seja. Se for ao contrário, se a audiência estiver contra, aquilo vai nos influenciar a nossa opinião. E eu já vi acontecer isto, e já vi, por exemplo, este teve um fenómeno em que eu tinha estado a assistir a uma coisa que era uma espécie de peça de teatro, com um grupo, e o grupo teve uma reação ultra positiva em relação àquilo. Era uma coisa só de uma pessoa, e depois falei disso com uma pessoa conhecida, e ela tinha estado numa situação semelhante em que o grupo por algum motivo tinha reagido mal. Sim. E ela tinha ficado com má opinião e eu tinha ficado com boa opinião. E eu depois percebi que a minha opinião era grandemente enviesada pelo... Sim. Embora a minha opinião fosse um bocadinho matizada, ou seja, não era completamente positiva, mas tinha sido influenciado por aquilo. Este é uma das coisas que eu acho interessantes e que é claramente o fenómeno social. E outro, que é imaginemos a mesma coisa, mas aqui à saída, por exemplo, imagina à saída, a pessoa está num grupo e de repente o que eu imagino que acontece é uma pessoa, por exemplo, manifesta-se, por exemplo, contra, diz, não gostei nada daquela pessoa, daquela professora que falou daquilo, não gostei. E há outra que alinha pelo mesmo diapasão, não é? Vai pelo mesmo sentido. A partir desse momento começa a formar-se uma tendência e a pessoa inconscientemente tende a ir com aquela. E quem estiver contra já sente que está em minoria, não é? No fundo é um bocado disto que falávamos. É. Não é? É, e o que disse antes também é muito verdade. Eu uma vez vi um jornalista que estava a entrevistar um crítico de arte e que lhe perguntava, mas diga-me lá como é que é você assim está quando tem de fazer uma coisa de uma exposição e é colocado perante um quadro, como é que você sabe se gosta ou se não gosta? E ele disse, isso não acontece. Eu nunca sou colocado perante um quadro como uma experiência única. Eu já li sobre o pintor, eu já sei o que claro, é que fizeram outra experiência, e portanto eu já vou olhar para ali formatado por muitas coisas que eu sei. E é isso que estava a dizer, não é? Nós, claro. É difícil percebermos, a não ser que sejam coisas muito evidentes que vão contra os nossos valores. Exato, e tal, para isso é muito claro que nós não estamos a gostar, não é? Ou que estamos. As outras maneiras estamos numa zona cinzenta e que vamos buscar aos outros que nós respeitamos ou que por alguma razão estão connosco naquela sala. O ambiente sobrepõe-se ou à nossa personalidade ou àquilo que são valores que nós temos. Em termos de espetáculo é muito melhor estar alinhado com os outros e a rir quando os outros estão do que os outros estarem a rir e nós que seca, não é? Exato. Quer dizer... Vai influenciando, não é? Mas não devia, não é? Por isso é que há aquela malta que é contratada para estar a bater palmas. Exatamente. Não é? Nos espetáculos, exatamente por causa disso. Exatamente, que é para fazer. Mas isso é um bom atalho para a última pergunta, que é exatamente por causa da personalidade. Porque a psicologia da personalidade, no fundo, parte do pressuposto, não necessariamente, não quer dizer que a pessoa que atua nessa área acredite nisso piamente, mas no fundo parte do pressuposto que a principal variável é a personalidade, ou seja, nós temos inevitavelmente personalidades diferentes e portanto vamos agir de maneiras diferentes por causa dessas diferenças de personalidades. A psicologia social toma exatamente a perspectiva oposta, que é dizer... Nós, no fundo, na última análise, somos todos iguais, ou todos pelo menos muito parecidos, e, portanto, confrontados com os 3 fios com um tamanho diferente, ou com o tipo que está a dizer que carregamos no áudio, ou colocados não falámos da experiência da prisão de Stanford, por exemplo, mas confrontados em que somos numa situação em que somos colocados num grupo ou de polícias ou de prisioneiros, nós, independentemente das nossas diferenças de personalidade, vamos agir em reflexo da situação e não em reflexo da nossa personalidade. A minha curiosidade em relação a isto obviamente que nenhuma das versões puras é verdade, a verdade está a algures entre uma coisa e outra. Na sua visão, onde é que está a verdade? Sou psicóloga social, não é? Claro, mas não tem dever de... Isso é o dever de lealdade ao grupo? É um enviesamento de formação, porque li muito mais coisas para o meu lado do que para o outro e, portanto, não posso defender honestamente a perspectiva da personalidade, não é? Sim. Também deve variar, imagino. Mas a personalidade também, sim. Quer dizer, ou seja, consoante a situação, não é? Desculpe estar a interrompê-lo, mas consoante a situação, há situações em que apagam mais a nossa personalidade e outras que têm menos impacto, imagino eu, não é? E que nós construímos também personagens diferentes em várias situações, não é? O que é que nós somos nos testes psicológicos de personalidade? Não sei se será uma média dessas coisas todas, não é? Porque os testes de personalidade e a ideia de uma personalidade que depois passa
pelos testes de personalidade, os Rorschach, e que nos dão uma narrativa sobre quem é que nós somos, como se fossem ao fundo da nossa alma, do nosso ser, não é? O que nos dá algum aconchego também, não é? Essa coisa. Não é? É como quando vemos os horóscopos, não é? Que lá há sempre alguma coisa sempre que a gente reconhece, mas não estou a querer ser mapa. Sim, não está a querer comparar, claro. Da personalidade, mas quer dizer, ao fim e ao cabo é uma coisa um bocado abstrata e nós depois somos pessoas em contextos muito específicos, não é? E provavelmente eu estar aqui a conversar consigo, ou estar a conversar com um aluno meu, ou estar a conversar com os meus amigos, se calhar não estava exatamente na mesma postura do que estou aqui. Há traços que eu acho que se mantêm ao longo das várias pessoas com quem eu estou. Por exemplo, há um traço que eu acho que faz parte da minha personalidade, o que seja isso, que tem a ver com o humor. Se calhar não disse aqui muitas piadas, não disse algumas, muito. Disse algumas. Mas, sabe, portanto, há contexto em que isso pode ser, não, ou quando estou numa reunião do científico não digo piadas, isso não quer dizer... E, portanto, há contextos em que as normas da situação se sobrepõem ao comportamento individual, não é? Por muito que eu goste de cantar, numa biblioteca não vou cantar, não é? As normas da situação impõem-se àquilo que é o meu comportamento. E não conheço suficientemente o campo dos estudos da personalidade para saber se eles fazem estudos em contextos diferentes, não é? Imagina, aí no fundo cruzam-se os dois campos, mas imagino que a Luísa seja confrontada, por exemplo, quando são feitas experiências, por exemplo, a questão, voltando ao exemplo do eixo dos fios, houve ali pessoas... Ou o exemplo do alto, da Terra do Alto. Claro, houve pessoas que se mantiveram. Naquelas que se mantiveram, por exemplo, seria muito interessante. A ideia que eu tenho do que li sobre isso é que quando se tentou destrinçar isso, não se encontrava não era uma variável significativa, não é? A questão da eram mais diferenças de valor. No caso do Milgram, eram mais diferenças de valor. Era? Respeito pela vida humana. Sim, o Milgram dos choques elétricos. Sim, não iam porque... mas eu acho que também, não querendo falar de personalidade abstratamente, mas nos grupos nós somos empurrados para termos determinada personalidade, não é? Sim, essa é outra coisa interessante também. É? Sim. É que à medida que o grupo se vai desenvolvendo, nós vamos criando uma persona, não é? Naquele grupo, que é diferente, se calhar, noutro grupo, não é? Se calhar num grupo tenho mais o papel de cuidar das outras pessoas, mas aí noutro grupo não. Tenho outro papel de organizar. Completamente, sim. Porque ao nível das próprias interações do grupo, um grupo só funciona bem se as pessoas forem diferentes, não é? E ao longo das interações as pessoas vão se ajustando àquilo que o grupo precisa e onde se sentem melhor. Onde se sentem, lá está, com um propósito, não é? Exatamente. Isso acontece imenso, claro. Aliás, até um nível banal, não é? Nas nossas interações do dia-a-dia, não é? Sim. E, portanto, eu acho que há personalidades no grupo e que às vezes, quando estamos a gerir grupos, temos de ter cuidado porque há pessoas que são super manipuladoras e que gostam de fazer de vítimas e de não sei o quê, e, portanto, e gostam de tomar conta do grupo, não é? E portanto, agora estamos a falar de um grupo de amigos ou assim, não é? Que podem ser chatas para o grupo, não é? Porque gostam de controlar as relações entre as pessoas, etc. E há outras pessoas, sei lá, que são sempre negativos, que estão, isto vai correr mal, não devemos fazer isso, não sei o quê, são sempre, não é? E há os outros otimistas, e é bom que haja diferentes papéis no grupo. Agora, se aquelas pessoas são sempre pessimistas em todos os lugares da sua vida, ou se naquele grupo, porque é toda a gente tão para a frente, a pessoa se sente na obrigação de pôr uns travões ao grupo, se calhar não tenho a certeza, não é? Pois, eu também não tenho. Quer dizer, eu para mim próprio tenho, mas provavelmente é a ilusão de uma certa consistência de personalidade. Ou seja, eu sinto quando se estiver numa situação em que falo menos do que o meu normal, eu tenho noção de que o estou a fazer e porque é que o estou a fazer. Não estou a cantar na biblioteca porque não é mas há o outro lado que é a pessoa não ter noção de que está a fazer. Mas independentemente disso, depois existe a questão da ação. Ou seja, uma coisa são a nossa personalidade, valores ou atitudes no sentido... Acho que tem um sentido um bocadinho diferente na literatura, não é? No sentido daquilo, das nossas opiniões e do que nós achamos. Outra coisa é aquilo que nós fazemos, não é? A maneira como nós... Mas sabes, Maria, há uma coisa que eu não acho, tenho a certeza. É que para nós crescermos é preciso desafiar-nos para fazermos coisas diferentes. Pô, essa é outra questão interessante. Se nós se estivermos sempre iguais a fazer as coisas da mesma maneira,
acho que não crescemos. Claro. E, portanto, os grupos e os diferentes contextos em que nós estamos dão-nos a oportunidade de experimentar sermos coisas diferentes. E isso é muito enriquecedor, mesmo que haja uma personalidade para o desenvolvimento dessa personalidade. Sim. Exatamente. Até quanto mais... qual é aquela expressão quando nós usamos as duas mãos? Ambidestros. Quanto mais ambidestros nós fomos, melhor. Não é? Quanto melhor... E às vezes temos que nos esforçar para agir em situações que nos são desconfortáveis, não é? Para ganhar essa ambidestreza, não é? Senão não tínhamos. Bom, enfim, isto já vai longo. Luís, então agora é consigo. Recomendar o livro e fechamos isto. Já tinha esquecido o livro. Eu pensei, não tinha esquecido o livro. Pensei num livro que me acompanha sempre que eu vou para fora de Portugal mais tempo, ando sempre com... que é o livro de poemas do Alberto Queiro, que não tem nada a ver com as relações sociais, porque o Alberto Queiro era... Mas que tem a ver com o desfrutar do aqui e agora. Desfrutar das sensações, dos ventos na cara, do mar e daquilo que a gente tem à volta, e eu acho que é uma maneira fantástica de nós limparmos muita coisa. Sim, é uma ponte para a meditação e para o budismo. Né? Boa, está bem. Está, obrigadíssimo, Luís. Foi ótimo. Gostaram deste episódio? Se encontram valor no 45 graus, existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto. Podem avaliá-lo na aplicação que utilizam, seja ela o iTunes, Spotify, Stitcher ou outra, e podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais. Se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo, podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do PayPal. Com esse apoio estão a contribuir para a viabilidade deste projeto, que passa a ser também um bocadinho vosso. Para além disso, obtêm em troca vários benefícios, como por exemplo o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados. No fim do dia, já se sabe, são os ouvintes que tornam possível um projeto destes. Ouvintes como Gustavo Pimenta, João Vítor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Ricardo Santos, Nelson Teodoro, Paulo Ferreira e Duarte Dória, entre outros mecenas, a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima!